se você busca o que é correto e você faz o que é o certo, você vai estar, digamos assim, entre aspas, ganhando pontos, né? Porque você vai estar buscando o bem. Sim. Agora, aí vem o problema, é quando há peso na consciência, né? Quando você deliberadamente não fez o que era o certo. Aí é outra história. Aí você não quer assumir, você não quer lidar com você mesmo. Quando você passa na prova na residência, e vocês devem ter experimentado isso, quando você passa, você é aprovado, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente. Porque você conquistou algo real, no mundo real, e que foi um mérito seu. Né? Não foi mérito meu que o meu aluno passou. Sim. Foi mérito dele. Então talvez tenha gente que estude tão bem quanto você, tão bem não, tanto quanto você, que seja mais inteligente que você, e você passe e ele não. Por quê? Porque você tinha as ferramentas corretas para você conseguir atingir o resultado que você queria. Eu digo que hoje, do ponto de vista profissional, não tem nada que me traga mais satisfação do que a mensagem do aluno aprovado no fim do ano com um printzinho. Precisa saber muito bem aonde você quer chegar e o porquê você está fazendo as coisas para você chegar lá. E saber o porquê, até na preparação da residência, ajuda muito, né? Fala pessoal, começando mais um Sétimo Talk aqui. Me chamo Vinícius, sou residente de oftalmo da Escola Paulista de Medicina e mentor de estudos aqui de residência do 7º ano. Prazer pessoal, sou Gustavo Naufal, sou arregual do Vinícius na oftalmo da escola, também sou mentor de estudos do 7º ano e host aqui do Sétimo Talk. E hoje a gente está com um convidado muito especial, né? Acho que um rosto bem conhecido aí de vocês. Deixar ele se apresentar. Dispensa apresentações, né? Eu não preciso falar muita coisa, não. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo ou ouvindo esse podcast. Eu sou o Lucas, sou um dos fundadores aqui do 7º ano. Tive o prazer de ajudar os nossos 2 colegas aqui a serem aprovados na residência. O Vini 2 vezes, né? O Vini foram 2 aprovações. Foi em neurocirurgia no IANSP e oftalmo na Unifesp. E o Naufal, oftalmo na Unifesp. E aqui eu dizia pra Vini pra não fazer neurocirurgia na época, viu? Ele foi cabeça dura e ele não me ouvia. Voltou atrás, depois deu certo. Eu escutei muito Danilo, cara. Eu escutei muito Danilo que falava neurocirurgia é bom, neurocirurgia é bom. Mas é isso aí. E aí vamos bater um papo hoje, né? Vambora, cara. E, pessoal, antes da gente começar nosso episódio, uma coisa que a gente sempre frisa pra você. E hoje uma coisa que tá muito em alta, que é a construção de um marketing médico. Hoje o médico ele tem praticamente uma necessidade muito grande de se desenvolver dentro das redes sociais. Então, um trabalho com marketing médico, utilização de inteligência artificial, utilização de um tráfego pago específico para os pacientes que você quer captar. Então, desenvolver o seu consultório dentro da rede social é algo muito importante. A gente não poderia citar o nosso patrocinador, a MedMasters, que trabalha no ramo há muito tempo. É uma das empresas mais sérias desse ramo e que com certeza vai dar uma alavancada na sua carreira. Seja você recém-formado, seja você especialista de longa data, pode chamar os caras no Instagram, que com certeza vai melhorar muito e o seu consultório vai alavancar ainda mais. QR Code na tela, se você quiser ter uma consultoria free, né? A gente está dando esse bônus aí para quem acompanha a gente, o 7º Talk até o fim. Só escanear na tela que vocês vão ter uma consultoria que normalmente é paga, mas para os nossos ouvintes, para quem é padrão total, a gente abre essa exceção. E um parêntese aqui, isso aqui não estava nem no script, né? Mas um dos fundadores da MedMaster, que é o João, ele foi o nosso parceiro no 7º ano, na fundação do 7º ano. Então, a gente tem uma relação pessoal com o João. Desde 2020, assim, ele ajudou a gente a construir cada bloquinho disso daqui. Então, é uma pessoa de extrema confiança, tanto ele quanto a MedMaster. Então, não é porque é nosso patrocinador. Assim, uma das coisas que eu falo, e aí vocês, até ao longo da carreira de vocês, é que é difícil a gente encontrar pessoas do bem pra gente confiar no nosso trabalho, né? É meio difícil, principalmente nesse mundo de marketing, você resolver muita coisa. E não é porque é nosso patrocinador, se não fosse, estaria falando bem da mesma forma. Mas o João é uma pessoa do bem, né? Pessoa que você pode confiar, que vai entregar um trabalho de qualidade. E se ele não entregar, você pode falar para mim que ele vai ter que refazer do zero, se não estiver bom também. Tá? E hoje, nesse mundo digital, né, o que a gente mais vê, querendo ou não, são os picaretas, né? Você vê muita coisa ruim na internet, então... Uma das missões, né, do 7º ano é a gente conseguir resgatar isso daqui e trazer isso no 7º Talk, que é trazer aquela política do bom médico, então trazer realmente informações pertinentes e coisas que vão agregar no dia a dia de cada um dos ouvintes aqui. Exatamente, né? Até porque o que mais tem foi o que você falou, são médicos, infelizmente, pregando
coisas sem tanta evidência, e a gente está aqui para incentivar aqueles que realmente estudam a dar cara a tapa, porque é importante e a gente está no processo. Exato. Mas bom, vamos conversar agora que... Agora até animei aqui, velho. Chefe, um grande prazer estar aqui. Sempre falarei. É um agradecimento muito grande a gente poder ter você nessa jornada, como mentor, como chefe, como amigo. Você realizou o sonho dos meninos, então é muito honroso da nossa parte poder receber você aqui no nosso podcast para passar um pouquinho dessa história para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu agradeço o carinho, né? Vocês me chamaram de chefe, etc. Mas eu falo com todos os alunos da mentoria e com vocês também, né? Essa relação que a gente tem aí de mentor-aluno é uma coisa muito passageira. Né? Muito passageira mesmo. Daqui a 2, 3 anos, como vocês são hoje, vocês são meus colegas e amigos. Exatamente. Né? E vocês vão ver que essa relação médico-médico é uma coisa muito importante, né? A gente tem uma boa relação, por mais que hajam diferenças, né? Sejam elas ideológicas, políticas, de visões de vida, você ter uma boa relação com colegas e com, enfim, pessoas é muito importante. E isso é uma das coisas que eu aprendi na faculdade. Então eu lembro que a gente tinha uma vez, tinha no Hospital das Clínicas, que foi onde eu rodei lá da UFBA, na Bahia, a gente tinha um preceptor de clínica, que era um fenômeno, assim, né? Dimitri, todo mundo... assim, achava ele fantástico, ele era absurdo de inteligente. E aí eu lembro que a gente estava num daqueles rounds, né, discussão de beira-leito de insuficiência cardíaca. E aí tava lá os internos e os residentes, né? E aí ele fez uma pergunta para um dos internos assim, e o interno acho que respondeu errado na época, e aí o residente meio que deu uma risada e desfez assim desse interno. Aquela coisa ali, aquela coisa meio de dar uma sacaneada, entendeu? Aquele clima beligerante que às vezes tem residente interno. E aí esse chefe virou pro residente e falou assim, eu sei que hoje pode ter uma relação hierárquica entre vocês, né? Você realmente é superior a ele. Só que isso aqui é uma coisa transitória, né? Daqui a 3 anos, 5 anos... vocês vão ser médicos iguais e ele, inclusive, pode ser o seu chefe. Inclusive, eu já sou chefe de pessoas que foram meus preceptores, etc. E não tem nada melhor do que você ter uma boa relação com seus colegas, sejam eles mais novos ou mais velhos. Então, apesar de vocês estarem aqui me chamando de chefe e que eu ajudei vocês, não fui eu que fiz vocês passarem, né? Eu apenas fui uma das ferramentas para vocês conseguirem a aprovação. Essa relação deixou de existir, né? Nós, no fundo aqui, nós 3 aqui somos colegas e é muito importante que a gente consiga manter esse tipo de relação entre colegas médicos, independente de se não for médico também. E isso faz crescer, né, cara? Isso, assim, vindo de uma pessoa que você falou que era uma referência na área, né? Então, cada vez mais, assim, a gente sente que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai percebendo que as relações interpessoais são algo muito importante. A gente tem uma percepção com 20 anos, tipo assim, quando eu for residente, eu vou avacalhar interno, não sei o quê, porque eu vou ser superior. Cara, isso aí querendo ou não, sempre rola um pouco disso, mas entender como você falou. Hoje a gente pode estar numa relação aqui hierarquicamente diferente, mas ninguém garante que daqui a 10, 15 anos isso seja a mesma coisa. Então, você sempre tratar todo mundo muito bem. Eu parto do princípio, até comentei com um amigo meu esses dias, quando você é uma pessoa boa e você trata as pessoas, independente de quem ela é, da mesma forma, isso um dia vai te gerar tanto fruto que você não tem ideia. Isso vai abrir uma porta para você que você não espera, que você não fez para ter aquela intenção, mas gera uma porta. Então, é o que a gente prega. Antes de tudo, antes de ser bom médico, antes de ser bom marido, bom namorado, cara, seja uma boa pessoa e as coisas acontecerão. Mas vamos falar... Puxando da UFBA, né? O Lucas já citou. Pode falar. Não, eu queria complementar uma coisa disso que você falou de ser bom ou ser uma boa pessoa, óbvio que isso é importante. Mas às vezes, assim, tem muita gente que está na faculdade que aqui enxerga a gente, né? E eu me lembro muito de como eu estava nessa época e como eu sou hoje, né? Óbvio que eu só consigo falar isso porque eu cheguei aqui onde eu cheguei hoje. Além de ser uma pessoa boa, você precisa fazer o bem, né? Perfeito. Você precisa ter muita segurança de o que você está fazendo é o bem. E por que eu estou trazendo isso aqui? Quando a gente não sabe
se a gente tá... O que é o bem, primeiro. Se a gente não sabe o que é o bem, a gente não tem como ter segurança de que o que nós estamos fazendo é o bem. E quando a gente está fazendo o bem, a gente se liberta de várias coisas e tira um peso das costas. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente está na faculdade e às vezes a gente está no momento que a gente quer se provar, né? Se provar que a gente é bom, provar que a gente sabe. E muitas vezes essa prova é pra gente mesmo, né? Com a gente certeza. quer o reconhecimento alheio do nosso superior, seja de um colega mais velho numa liga, seja de um preceptor em uma passagem, a gente quer mostrar que a gente sabe para ter aquele reconhecimento. E muitas vezes, a gente não sabendo o que é o bem e buscando esse reconhecimento, a gente causa o mal. E o que eu quero trazer isso? Então, digamos que você não viu uma coisa num paciente seu, né? E aí o seu preceptor pergunta se você viu ou não aquilo. A sua tendência, se for buscar aquele reconhecimento, vai ser mentir. Sim. Né? Vai ser você inventar uma resposta para aquilo, porque você quer dizer Sim. que você não fez, ou que você esqueceu de fazer, ou que você não sabia aquilo. E quando você está muito seguro de que você está fazendo bem, né, que você não esqueceu porque você é ruim, mas porque todo mundo esquece, né? Todo mundo vai se passar em alguma coisa, e você conseguir dizer, ó, cara, isso aqui foi mal, isso aqui eu deixei passar, eu vacilei, me desculpe, ou alguém te fazer uma pergunta e você falar, cara, isso aqui realmente eu não sei. Se você tem noção de que isso é o bem, né, e que não tem problema isso acontecer, né, na minha relação hoje, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu vejo que é muito comum, hoje eu ocupo um cargo de gestão, né, no hospital. É muito comum entre os níveis superiores e diretores, coordenadores, as pessoas falarem, putz, esqueci, isso aqui eu tinha que fazer e eu esqueci. E eu vejo que é muito mais comum com essas pessoas que estão em cargos de extrema responsabilidade, e na residência eu não via muito isso, no internato a gente não vê as pessoas assumindo, teoricamente, falhas. Sim. E que tudo bem você falhar. Né? O que não está tudo bem é você esconder essa falha e você querer levar uma vantagem em cima do que você não é. Porque realmente você não é ainda. Né? Você Exato. não é muito bom ainda. Sim. Então é esperado que o interno não saiba responder uma coisa, é esperado que o interno não saiba colher um agaso de primeira, é esperado que o interno não acerte a intubação na primeira vez que ele faça, é esperado que o interno não consiga passar um central a primeira vez. Só que o interno, ele, no auge da soberba dele, muitas vezes, ele não quer errar, porque ele quer se provar. Então, a gente buscar um pouco essa humildade de reconhecer, ó, o que eu estou fazendo é o bem, não tem problema se eu não souber algo, desde que eu esteja seguindo esse caminho do bem. Perfeito. Excelente colocação. Perfeito. E é exatamente isso. É o que a gente vê muito na prática, né? Querendo ou não, todo mundo já fez isso alguma vez. E à medida que passa, você vai percebendo que não faz muito sentido você fazer isso. Porque em algum momento você vai se dar mal por causa disso. Algum preceptor vai chegar pra você e falar, e tal coisa, como é que tá? Aí você vai ficar naquela, será que eu falo que tá ruim? Será que eu falo? Ah, não tá normal. Aí ele vai avaliar e tá, cara, totalmente alterado. O prejuízo Clássico. que você vai ter por ter mentido, ou assim, tudo bem. Omitido, exato. De duas uma. Ou ele vai pensar que você não sabe ver aquilo. Perfeito. E aí, enfim, você vai... Que eu acho que é menos pior, do sentido que, cara, beleza, posso aprender, posso ensinar esse cara. Pensando como preceptor, né? Ou que você mentiu, que você não avaliou. Que aí é muito pior. Que é você estar na frente de um preceptor, de alguém que é respeitado, de alguém que tem nome ali naquela instituição, e você ter mentido alguma coisa que você basicamente poderia ter falado. Professor, eu não fiz, desculpa. E assim, Vini, tem uma coisa... Isso eu aprendi tem pouco tempo, né? Você não pode partir do pressuposto que você tem todas as informações. Sim. Né? Então pode ser que o seu preceptor ele já saiba que você não viu e ele esteja te perguntando. Então existe naturalmente em todas as situações da vida uma assimetria de informações. Isso é verdade. Sempre em todas as negociações, seja com sua mãe, seja com seu namorado ou com sua namorada, vocês não têm acesso às mesmas informações. E você não pode partir do pressuposto que você é a pessoa que sabe mais aquilo ali. A maior chance, muitas vezes, quando você está diante de pessoas mais experientes, ou mais velhas, ou mais bem-sucedidas, ou apenas outra pessoa, é que ela tem informações que você não tenha. Então,
se você busca o que é correto e você faz o que é o certo, você vai estar, digamos assim, entre aspas, ganhando pontos, né? Porque Com você vai estar certeza. buscando o bem. Sim. Agora, aí vem o problema, é quando há peso na consciência, né? Quando você deliberadamente não fez o que era o certo. Aí é outra história. Aí você não quer assumir, você não quer lidar com você mesmo. Né? Exato. Esse é o problema, né? Quando E a grande você... maioria, né, das pessoas. Então, se você realmente fala, cara, realmente eu tenho essa falha aqui, né? Eu sou ruim nisso daqui. Então, beleza. Se ele achar que eu sou ruim, ele tá certo. Né? Exato. Então, Ele não tá errado, não. porque na verdade você é ruim, né? Exato. Tem um caso que acho que Danilo contava, isso foi ao longo do 7º ano, que os residentes de neurocirurgia eram assim massacrados, né? Aí, num round, um preceptor perguntou pro residente: esse paciente já operou? Aí o cara falou: não. Só que ele nem sabia se ele tinha operado ou não. Aí ele pegou o paciente na cabeça e virou assim pro cara. E tinha uma cicatriz gigante na testa do cara. E assim, cara, qual era o problema de você dizer? Cara, Não sei. foi mal, isso aí eu realmente esqueci de perguntar. Ia passar completamente batido. E aí você passou de um cara que cometeu um pequeno equívoco ali, que todo mundo comete, para passar a ser um mentiroso. Né? E aí, esse é uma das coisas que eu acho que as pessoas... que eu aprendi ao longo da minha trajetória. Eu não era assim no meu internato, talvez não era assim, não tinha essa consciência durante a minha residência, e hoje eu vejo que esse é o caminho do bem, né? Mas é legal a gente poder expor isso para as pessoas, para elas tomarem... você é igual quando você tem um vilão interno, né? Para você descobrir que você tem uma crença limitante com um vilão interno, você tem que conhecer a crença, você tem que trazer essa crença para a luz, né? Então, a gente trazendo essa sabedoria para a luz, para os nossos internos, para os residentes, cara, isso é uma grande valia. Então, uma história me marcou muito quando eu era interno, que tinha um residente da cirurgia geral, que ele contou uma vez que ele estava saindo do hospital, tipo, tarde, e o chefe dele ligou para ele e falou assim: cara, onde que você tá? Aí ele falou assim: puta que pariu, né, velho? Já tô saindo tarde. Ó, chefe, tava indo embora agora do hospital, o que você precisa? O chefe falou assim: nada não, olha aqui pro lado. Ele tava passando o chefe de carro. Né? Imagina se o cara mente e fala assim: ó, já fui pra casa. O cara com certeza ganhou os pontos positivos com o chefe, que ele falou assim: ó, tô saindo tarde, mas se precisar eu volto e tudo certo. Agora, se o cara tivesse omitido ou tivesse mentido, aí esse cara ia cair num conceito um pouco ruim. Né? Com certeza. E é isso aí, vamos entrar agora na parte da... Uma boa introdução, né? Poxa, tá igual o Danilão. O Danilão aqui, não sei se chegou a assistir. O do Danilão foi... O Danilo é aqui, eu ainda tô aqui no 170 galgando, eu tô BPM. galgando. O Danilão, a gente começou a introdução. O bichão falando. Só um dos episódios do podcast é a introdução dele, juro. 170 Tem 40 BPM minutos. desde o início. E Domino. E Domino. E Haja Domino. E Lucas, cara, uma coisa que a gente sempre combina, que a gente sempre fala aqui no podcast, a gente queria saber também, como foi sua trajetória, cara, na faculdade, principalmente focado naqueles últimos anos, ali os anos de internato, que você realmente decidiu qual especialidade você ia fazer e como é que você se preparou para conseguir fazer essa especialidade? A minha faculdade foi assim, né? Eu não passei direto do 3º ano. Eu fiz um ano de cursinho. Eu queria muito entrar na federal, né? Eu estudei muito no meu ano de cursinho. À época, a faculdade, a prova era não era Enem, né? Como eu sou velho aí. Tinha uma prova a primeira fase, depois tinha a segunda fase. Eu tinha ido muito bem na primeira e não passei na segunda. E acabei passando numa faculdade que era no interior da Bahia, que era o ESC, que ficava ali entre Ilhéus e Itabuna, que era um estadual. Fui para lá e aí eu dividi apartamento com um colega. E esse colega queria muito voltar para Salvador. Eu tava bem lá, né? A faculdade era muito boa, era um PBL raiz mesmo, assim mesmo. Tipo assim, eu aprendi muito a estudar lá. E esse meu colega, ele queria muito voltar para Salvador, ele não tinha se adaptado. E aí ele se inscreveu na UFBA e acabou me inscrevendo também na prova da UFBA. Aí beleza. Aí no dia antes da prova eu tinha aquelas fichas, eu gostava sempre de método de estudo desde essa época, né? Então eu tinha aquelas fichas catalográficas, não sei se vocês lembram, que era tipo assim, umas fichas retangulares, pautadas, que a galera usava, tipo assim, botava num ficheiro e puxava. E aí o que é que eu fazia? Eu tinha que resumir um assunto do 3º ano ou do vestibular em uma ficha daquela. E eu tinha todos os assuntos de matemática naquilo ali, né? Todas as fórmulas de trigonometria. Tinha uma ficha catalográfica de trigonometria. A equação do 2º grau. Tinha uma ficha lá de equação do 2º grau. Aí na véspera da prova, eu peguei aquelas fichas de matemática para relembrar as fórmulas.
Passei na primeira fase com a nota menor do que eu tinha feito no ano que anterior. Falei, agora que eu passei para a segunda fase, eu vou estudar para a segunda fase, que era Química, Física e Biologia. Resumo da ópera, passei na UFBA, eu e esse meu colega. Os dois. Os dois. Ele ficou meu colega de turma, a gente passou para o segundo semestre, né? Então a gente ficou aí 6 meses sem fazer nada, entre aspas. Eu tenho uma outra coisa que a gente fez nessa época. A gente foi colega os 6 anos. Depois disso, a gente conseguiu adiantar um semestre na UFBA, para eu não perder 2 anos. Então, eu perdi 1 ano só, porque a gente conseguiu aproveitar algumas matérias. Fizemos prova de residência e eu e ele passamos na USP. Ele passou em GO e eu passei em GO. Então, a gente fez a trajetória toda junto. É o que vai ficar com você que é GO ou não? Não, não é esse não. Nesses 6 meses que eu fiquei sem fazer nada, entre aspas, meu pai é médico, ele coordenava uma UTI na época. E aí ele levou eu e esse meu colega para acompanhar ele na UTI, mesmo a gente nem estudante matriculado era ainda, né? Mas a gente acompanhava ele na UTI e ele obrigou a gente a dar uma aula de fisiologia para a equipe inteira da UTI toda semana. Né? Então a gente usava o Berne na época, né? Que tinha o Guyton e o Berne, o Berne era um pouco mais aprofundado. E nessa época eu aprendi a dar aula, porque a gente dava aula, eu começava fazendo aquele slide todo carregado, sim. E aí meu pai depois criticava a gente pra caramba nas aulas que a gente ia fazendo. Então, eu acabei entrando na faculdade, digamos assim, já com uma base muito boa, digamos assim, porque eu já tinha feito 1 ano de UESC antes, sim. E além disso, eu tinha revisado a fisiologia inteira em 6 meses, né? E aplicando na UTI ali, né? Era numa visita de UTI, então não tinha muita correlação com os pacientes do dia, etc. Isso, por um lado, foi bom, mas por outro foi ruim, porque eu entrei um pouco soberbo. Justo. Né? Eu entrei um pouco soberbo na faculdade, muito por ter um pouco de maturidade, e eu não tinha um pouco dessa inteligência emocional, eu não tinha essa parte do bem que a gente falou aqui, eu não tinha muito claro o que era o bem, eu queria me provar um pouco, queria ter um reconhecimento muito grande. E acabou que, por eu querer esse tipo de reconhecimento hoje, eu falo tranquilamente, acabou que eu não tive uma relação muito boa com a maioria dos colegas. Eu era uma pessoa que eu fazia poucos e bons amigos, então assim, tanto que o pessoal hoje que é meu amigo da faculdade é amigo até hoje, de forma que a gente se vê ainda, então a gente tinha um grupo lá de 8 pessoas, mas foi meio conturbado em relação a isso. Eu entrei numa liga logo no segundo semestre, que foi a Liga de Emergências. E essa liga foi um pouco um divisor de águas, né? Porque eu já no segundo semestre eu já dava aula de intubação para a galera que estava lá na frente. Então eu tive que me adiantar um pouco nisso. A gente fazia sessões práticas. Então o ensino, ele acompanhou toda a minha trajetória, né? Desde o começo ali, diante da entrada eu dar aquelas aulas, desde da faculdade que eu entrei para a monitoria também, que a gente, na monitoria de neuroanatomia, era a gente que dava as aulas também em prática, nas ligas que eu fiz, na parte de pesquisa. Então, eu achava que para ser um bom médico era suficiente a gente ter conhecimento técnico, né? E esse foi um dos erros que eu cometi, porque não é suficiente, ele é necessário. Mas existem diversas outras habilidades que a gente precisa desenvolver para você conseguir ser realmente bom. E na faculdade eu não tinha muito isso, mas eu era um excelente aluno, eu estudava muito, né? E o meu objetivo era terminar a faculdade apto a dar um plantão de UTI. Não tranquilo, mas eu queria, porque na época era muito comum, não tinha essa quantidade de faculdade que tem hoje, não tinha essa quantidade de médico formado e muito menos tinham pouquíssimas residências de UTI. Então era muito comum que estudantes que fizeram estágio de UTI ali durante o internato, que se prepararam, eles davam. Então o meu objetivo era esse, porque eu queria trabalhar. Então o meu internato, quando começou, entrando aí propriamente dito na preparação, todo mundo fazia, à época, o cursinho mais famoso, né, que fazia o do 5º ano no 5º ano, do 6º ano no 6º ano. Só que como eu entrei na liga muito cedo, no segundo semestre, eu tinha colegas, quando eu estava no segundo, que estava no 7º e no 8º. E, apesar de eu ter cometido vários erros ao longo da minha trajetória, um dos erros que eu não cometia era de ouvir as pessoas que eu confiava, né? E
eu sempre ouvia de todo mundo que não valia a pena fazer o cursinho no quinto ano, né? Que era um dinheiro jogado fora, que você não conseguia conciliar, que atrapalhava o internato, que você não ia conseguir aproveitar o internato. E eu tinha aquela minha ideia de que eu queria sair apto a dar um plantão de UTI, então eu precisava aproveitar o meu internato. Então eu não me matriculei no cursinho no quinto ano, mas o que é que eu fiz? Eu sabia que o cursinho era a melhor opção. Na época não existia aula gravada, era só aula ao vivo e tinha as apostilas. E eu montei um método de estudo, então essa parte de ensino já me acompanhou desde lá do embriãozinho da faculdade. Então o que é que eu fiz? Eu peguei todas as apostilas desse cursinho na época, comprei na mão de um colega, né? Acho que na época valia dinheiro, acho que eu paguei R$1.000. Até hoje vale. Paguei menos, R$1.000. Hoje a galera doa Sim. aí a roda. Eu paguei R$1.000 na época, porque todo mundo comprava. E eu falei, ó, o meu rodízio era dividido em 10 semanas. Então, no meu quinto ano, eu tinha 10 semanas de obstetrícia e no sexto ano era 10 semanas de ginecologia. Então, beleza, no quinto ano eu estou em obstetrícia. Quais são as apostilas de obstetrícia desse cursinho? Aí eu peguei, tem aqui 7 apostilas. Eu, beleza, na semana 1 eu vou estudar essa apostila. Na semana 2 eu vou estudar essa apostila. Na semana 3 eu vou estudar essa apostila. Na semana 4 eu vou estudar. Foi isso que eu fiz. Deu certo. Na pediatria, a gente rodava, acho que 5 semanas no neonato e 5 semanas na puericultura. Aí eu peguei as 5 semanas de neonato, peguei a apostila de neonato e já fui dividir nas 10 semanas de ped. Clínica a gente passou com esse preceptor que eu falei que era fantástico. O que é que eu fiz? Eu falei, quais são as principais doenças de clínica? Porque era impossível estudar tudo de clínica. Exato. Aí eu peguei e falei, então eu vou pegar aqui cardio, insuficiência cardíaca, taquiarritmia, bradiarritmia. Hepato, vou pegar hepatopatia crônica, hepatopatias virais e insuficiência hepática. Pneumo, vou pegar asma e DPOC. Não vou estudar intersticiopatia, não, asma e DPOC. Vou estudar também infecção no trato respiratório. Fui separando, infecto, vou estudar pneumonia, meningite, tal coisa. E aí eu montei um cronograma também nas 10 semanas. Fiz isso em todas as áreas. Cirurgia da mesma forma que eu rodava nas 5. Você fez a sua fichinha, resumo pra Nessa época eu não fazia isso não. Mas eu fazia resumo e eu ia anotando. Então isso me deu uma base muito boa. Mesmo assim, me deu uma base fantástica e eu tinha um sonho, não gosto nem de falar desse sonho, eu tinha uma vontade mesmo, né, de curtir um pouco e eu tinha vontade de fazer um intercâmbio, né, de aprender uma outra língua. E como eu falei, eu sempre ouvia muito os meus colegas mais velhos. E todos que fizeram intercâmbio, todo mundo falava, velho, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Era unânime. Só que eu não queria atrasar mais a faculdade, porque eu já tinha atrasado um ano. Sim. A época tinha lá o Ciências Sem Fronteiras, né, que todo mundo ia com bolsa, ganhava uma grana, foi a época que estourou o Ciências Sem Fronteiras. Só que se eu fosse pelo Ciências Sem Fronteiras, eu ia atrasar o ano. E isso era uma coisa que eu não queria, mas eu queria muito fazer intercâmbio. A UFBA tinha convênios com algumas universidades na Europa e na Espanha. E eu tinha alguns colegas que já tinham ido. Tinha 3 opções para eu conseguir fazer um internato lá e não atrasar. Só que tinha que ser no 6º ano. Só podia ser no 6º ano. Aí eu cheguei para meu pai e para minha mãe e falei, eu quero ir fazer intercâmbio no ano que vem, já olhei tudo, é assim, assim, assim. Vocês não vão precisar arcar com nada, porque eu já juntei dinheiro, vai ser o mesmo valor que vocês estão pagando aqui hoje, funciona assim, assim, é de janeiro a junho e eu quero ir. Eu tenho muita vontade, isso é uma coisa que eu decidi e eu quero fazer, acho que é importante para mim. Aí minha mãe falou e meu pai, os dois separados, eu conversei com eles em momentos diferentes. E aí os dois perguntaram, e a residência? Eu falei, não tem problema a residência, eu vou fazer no outro ano, né? Não preciso, eu trabalho um ano e vou fazer meu intercâmbio, não tem problema nenhum. Aí minha mãe virou e falou, eu sou contra, mas se você quiser ir, você vai. Meu pai também, eu sou contra, mas se você quiser ir, você vai. Eu fui. É isso, autonomia, velho. Correu um risco, né, pô? Fui, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Nesses 6 meses, quando eu voltei, minha mãe disse que eu voltei uma outra pessoa, porque toda aquela parte que eu tinha, né, de querer me provar um pouco, um pouco de soberba que eu tinha naquela época, uma pessoa meio esquentada, assim, meio muito dono da verdade em tudo,
isso diminuiu muito porque eu vi outra realidade, né, cara? Assim, eu comecei a conviver com pessoas completamente diferentes, eu fiz amizades e, assim, o intercâmbio, a galera falando, fazer intercâmbio de 2 meses. Cara, não existe intercâmbio de 2 meses, existe viagem de 2 meses. Mas intercâmbio significa você tentar mudar um pouco a sua cultura, né? E quando você viaja 2 meses, o primeiro mês você está se adaptando e o segundo mês está se preparando para voltar. Justo. Então, se você não passar no mínimo 6 meses, você começa a se adaptar com a nova cultura que você está do meio do segundo mês para o começo do terceiro. É quando você realmente começa a entender outro tipo de dinâmica, né? Você começa a criar amizades que funcionam como família, porque você não tem a sua família, você não vê ali há 6 meses, né? Então, isso foi muito importante para o meu amadurecimento pessoal. Assim, como pessoa e como lidar com gente mesmo, né? Foi um divisor de águas assim na minha vida e eu recomendo absolutamente para todo mundo que queira, independente de atrasar ou não. Eu acho que foi o que mudou muito a minha vida do ponto de vista pessoal, de relacionamento com pessoas, que é muito importante, né? É até mais importante do que eu imaginava. E aí eu voltei do intercâmbio, saí lá 28 de junho. Na época, a minha ex-namorada, ela ficou no Brasil, ela estava fazendo o cursinho. Na primeira semana que eu cheguei na Espanha em janeiro, eu não conhecia ninguém ainda, eu assisti uma aula dela, uma aula de pediatria, uma aula de IVAS, que tem até uma história engraçada com essa aula de pediatria, que eu vou contar daqui a pouco. Mas depois eu desliguei total e passei a fazer só ir para o hospital lá, cumprir a minha obrigação de interno e aproveitar meu intercâmbio mesmo. Voltei no dia 28 de junho, me matriculei no cursinho, mas não para passar naquele ano. Me matriculei no cursinho para já me preparar para o ano seguinte. Fazer uma base, né? Para o ano seguinte. Eu falei, velho, eu tô aqui, vou me matricular e vamos ver o que dá. O que foi que eu fiz? Ao mesmo tempo, eu queria tentar, né? Eu falei, vou me matricular em 13 provas. E da mesma forma que eu fiz no meu 5º ano, eu fiz o meu cronograma de estudo. Top. Né? Eu sempre tinha um pouco dessa parte de querer montar o melhor plano de estudo possível, de otimizar. Eu nunca fui daquela forma de, eu vou seguir aqui o que estão, o modus operandi. Não, se eu tenho uma coisa que dá certo. Mas na minha situação ali, eu não podia me dar o luxo de só assistir as aulas que iam aparecer. Então, o que é que eu fiz? Primeira coisa foi pensar logicamente. Eu falei, tem um problema aqui que eu tenho 5 grandes áreas, né? Tenho GO, PED, preventiva, cirurgia e clínica médica. E eu não vou conseguir assistir tudo. Bom, eu não vou conseguir ver tudo. Então, eu vou ter que escolher o que eu vou ver. Então, eu posso me dar o direito de escolher, porque a partir do momento que é impossível ver tudo, sim, você vai ter que fazer eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu escolho seguir o plano, o que vier, ou eu monto o meu próprio plano. Aí eu fiz uma conta. Eu contei quantas apostilas tinham. Né? Eu não lembro o número exatamente, mas era mais ou menos assim. Tinham 55 apostilas e eram, 25 de clínica médica e 30 do resto. Só que o assunto era 80% o resto e 20% clínica médica. Eu falei, cara, eu vou pegar minha energia e vou depositar em 20% do conteúdo, ou eu vou pegar a minha energia e depositar em 80% do conteúdo? Exato. Porque essas 30 aqui, eu consigo matar elas. Né? Eu consigo estudar esse assunto. Aí eu peguei um papel, olhei o cronograma das aulas do cursinho e vi, o que é que de GO, PED, preventiva e cirurgia não vai ter mais aula esse ano? São, 12 temas. Então, esses são os 12 temas que eu tenho que recuperar. O resto, eu vou seguir aqui fazendo esses temas. Pronto, o meu plano de estudo estava montado. Eu tinha 12 temas que eu precisava recuperar, então eu pegava algumas semanas que eu tinha um rodízio um pouco mais tranquilo ou não, e ia fazendo muita questão, fazendo prova desde o primeiro dia. Boa. Eu tinha esse grupo de estudos, que era a galera que era meus amigos. Eu voltei a estudar com eles quando eu voltei. Tinha essa minha ex que estudava muito, então a gente tinha um grupo ali de 6 pessoas que a gente estudava. No fim, todo mundo passou, né? Todo mundo passou. Dos 6, 5 passaram na USP. Ela passou em dermato no Sul e São Paulo. E o que aconteceu foi, eu fui estudando, né? Só que enquanto as pessoas já tinham teoricamente estudado 6 meses, né? Estudado, 60% do conteúdo, eu estava com 15% do conteúdo estudado. Só que eu ia garantir
mais ou menos ali 90% do conteúdo e eles iam garantir 100%. Eu falei, bom, com 90% aqui eu consigo brigar, porque eu ia ver um pouquinho de clínica e ia garantir os outros 80% do resto. E aí eu fui montando esse método de estudo, fui indo. No final, eu fazia aqueles simulados dos cursinhos, sempre ficava, sei lá, em 500 e tanto, né? Tipo assim, não chegava nem perto mesmo, era péssimo. Fui montando, fui estudando, tinha revisões, ia digitando meus resumos, que eu faço até hoje. Meu banheiro, eu colocava os post-its com as coisas, ali, né, as coisas decorebas, doenças de notificação compulsória. Tava ali do meu lado, então todo dia eu escovando os dentes, vendo meus decorebas. E outra coisa, eu estudava muito, velho. Aí eu estudava muito mesmo, horas velho. de bunda na cadeira ralando, velho. Eu tava no internato na época, então eu saía de casa, sei lá, 6h30, 7h, porque a gente tinha que estar lá. Eu vou mudar. Pode continuar. Chegava lá 6h30, saía de casa 6h30, 7 da manhã. Chegava em casa umas 5 da tarde. E aí eu chegava em casa, falava pra minha mãe já pra ela preparar o balde de café que eu chamava, né? Era uma xícara gigante, devia ter uns 600 ml, uma xícara lá. Ela deixava o balde de café lá do lado e eu começava a estudar, velho. Sentava na mesa da sala, que era mais espaçosa, assim, espalhava as coisas, espalhava meu computador. Ia lá estudando e eu ia até o limite, né? Qual era o meu limite? Tinha dia que o meu limite era 8 da noite, tinha dia que o meu limite era 9 da manhã, tinha dia que o meu limite era 10. E o limite do cansaço mental. Então eu tinha meu cronograma para seguir e ia fazendo questão, né? Ia fazendo muita questão mesmo, anotando tudo que eu podia nas aulas, ia para as aulas presenciais, anotava tudo, sentava longe dos meus colegas, né? Porque por mais que eu gostasse muito deles, né? Ali não era o momento de eu estar de conversinha e fazendo amizade. Depois a gente ia pro bar e conversava, mas ali eu estava ali para anotar a aula. Então eu anotava tudo. Quando eu tinha o meu cansaço mental, eu ia para academia. Boa. Nesse momento era o momento de eu descansar a mente e cansar o corpo. Então normalmente eu fazia uns treinos tipo assim, meio de circuito, tá ligado? Que era mega rápido, fazia uns treinos rapidão. O objetivo não era meter o shape naquele momento, era mais tentar manter uma saúde mental. Atividade física ali. Voltava para casa umas 10h30, 11 horas ali, 10 horas, depende da hora que eu fosse, e depois começava a estudar de novo e ia até o meu limite, né? Que tinha dia que era 2 da manhã, tinha dia que era 00:30. Então foi isso aí de julho até o período da prova, né? Aí eu fiz 13 provas, me matriculei em 13 provas, porque eu achava que não ia passar em nada. Nunca tinha ido bem em nenhum simulado, nunca tinha tirado nota nenhuma em nada, não achava que ia passar em nada, mas começaram a fazer as provas. A primeira prova que eu fiz foi a Unifesp, tomei um pau, né? Tirei aí menos de 70, não fui para a segunda fase. Depois as coisas foram começando a melhorar, né? Fui começando a ir melhor. E no final deu certo, graças a Deus, né? Assim, passei em 7 instituições, não achava que ia passar, mas o que deu certo para mim foi um planejamento diferenciado. Fazendo a intersecção com a nossa mentoria, é claro, como quando você tem um planejamento, você consegue executar muito mais fácil algo, né? Imagina se você tivesse sido jogado à mercê e só fosse levando as coisas, né? Você não tem a disciplina necessária para cumprir aquilo, porque não é planejado. Então, é isso que a gente prega muito na Mentor Residência. Você trouxe a essência da organização, da pauta. E antes disso, da plataforma, né? A questão de montar o cronograma, contar as semanas. Eu uso isso até hoje com os alunos para entender mesmo. Tipo assim, poxa, tá, eu tenho 8 semanas até o Enari. Tá, você tem quantas aulas faltam para você ver? Tantas. Quais são os temas de cada grande área que você tem que ver? Esses. Então, você vai ver esse. Isso aqui você vai deixar. Né? E aí o aluno vai, faz, e a chance dele ter um sucesso é muito maior, né? Porque você está dando para ele a instrução necessária, correta, dando um plano, e a missão dele é executar. Então isso para mim muda o jogo. Cara, e uma coisa muito legal da gente falar isso, e eu acho que os alunos... A gente sempre bate nessa tecla nos episódios, que é o seguinte: se a gente avaliar nua e cruamente a sua trajetória, Lucas, por exemplo, um cara que se matriculou em 13, ele não teve 100% de sucesso. Pô, você foi aprovado em 7, que já é um resultado assim absurdo.
Mas se você for avaliar uns números, por exemplo, foi praticamente 50-50. Sim. Então 50% eu fui bem, 50% eu não consegui ser aprovado. E aquele negócio, você não precisa passar nas 13, nas 10, nas 12 instituições. Você precisa de uma vaga no local onde você quer. Obviamente que o que a gente fala é o seguinte, você tem que se inscrever em instituições que façam sentido para você, que você tenha vontade de fazer e que sejam instituições renomadas. Você não vai se inscrever numa instituição, por exemplo, eu acho que essa aqui é a única que eu vou passar e não vou querer fazer USP, não vou querer fazer Unifesp porque é muito difícil e meio que viver uma vida, entre aspas, frustrada. Obviamente você pode ser bom naquele local, né? Mas é pensar isso, cara, que a sua trajetória não vai ser 100%. O seu estudo não vai ser linear, ele não vai ser 100% o ano todo. Você vai ter momentos que você vai pior, você vai ter momentos que você vai estar melhor, vai ter uma semana que você vai sair de um 85 numa prova, vai cair para um 65. E, cara, essas variações podem acontecer e são normais que aconteçam. Da mesma forma, primeira prova que você fez, Unifesp, tomou um pau na Unifesp. Você podia desacreditar ali e falar, cara, não vou passar em nenhuma, não vai dar certo. Minha primeira prova eu tirei menos de 70, não fui nem para a segunda fase, não tenho como passar nas outras. E aquele negócio, cara, reset mental. Saiu de uma prova, corrige a prova, aprende com os erros dela. A próxima prova, como você falou hoje, não depende da outra. Não. Ninguém vai chegar no HC para você e perguntar quanto é que você tirou no Unifesp. 60, não, então aqui você não vai passar. Então pode existir, a sua nota passada vai contar. Não é isso. É sempre você ter em mente que é uma montanha russa essa preparação, que você vai ter altos e baixos e que o importante, cara, é que no final do ano você seja aprovado em alguma das instituições que você queira. Se for o HC... Uma vaguinha só que a gente HC, precisa, não precisa mais se nada. for a escola. Então, é porque esse ano também é muito ansiogênico. É difícil a gente falar... O local que a gente está agora é muito mais fácil a gente colocar isso na cabeça. Sim. E, obviamente, muita gente que está vendo hoje, quando passar, vai perceber isso também. Sim. Mas que isso faz parte da trajetória, fez parte da minha, da do Gustavo, da do Lucas. Então, a gente sempre frisa aqui, porque a gente já esteve no local de vocês. Então, não é algo que vocês compartilham sozinhos. E não faz muito tempo, não. Mas 6 vezes. O pessoal deve estar se perguntando assim, cara, por que o Lucas, no começo de um episódio de preparação para a residência, falou sobre o que é bom, o que é bem, e tinha um objetivo de eu trazer aquela introdução, né? Porque é nesse ponto que você tocou, né, Vini? Porque tem muita gente que quer utilizar as provas de residência para ter a validação. Com certeza. Né? E quando ele tem um resultado ruim na primeira prova, mesmo fazendo tudo corretamente, porque tem aquele cara, tipo assim, que vai fazer tudo certo e não vai dar certo. Né? Óbvio que se você fizer mais provas, a chance de dar errado em tudo é muito menor. Só que aí o cara fala assim, putz, fiz tudo certo, velho. Eu fiz tudo que a mentoria falava, eu fiz tudo que o Lucas falou, eu cumpri. Não foi perfeito, mas eu fiz ali tudo e tomei essa cacetada aqui logo no começo. Mas isso veio de uma soberba, né? Porque a realidade é que ninguém vai bem em tudo. Exato. Né? Ninguém vai bem, então você não pode ter a expectativa de que você é o melhor médico do mundo, porque você não é. Né? Você não sabe toda a medicina, apesar de você ter estudado da forma correta. Você não sabe toda a medicina. Não. Você vai esquecer. E as pessoas, por buscarem essa validação, o mundo cai. Mas se elas tiverem a noção, cara, realmente eu não sou tão bom assim. Só que eu posso passar mesmo não sendo tão bom assim. Né? Sim. Então pronto, beleza. É realidade. Nessa prova aqui, eu não fui bom para essa prova. Mas pode ser que na próxima eu seja bom. Exato. Né? E não é só preparação. Né? Você vai estudar ali 60% a 80% das questões. 20%, cara, você não vai ter visto. Não mesmo. E aí vai ser um pouco de sorte, vai ser um pouco do que você viu ao longo do seu internato, por isso que eu bato tanto na tela aqui, você precisa ser um bom médico. Né? Então, não pode, não é nem salto alto, é soberba mesmo. Né? Você não pode ter a pretensão, achar que por você ter feito um bom ano de preparação, você vai bem em todas as provas, porque ninguém vai. Né? E vocês estão aqui para falar. Né? Vocês podem falar. Fala aí, Igor, quantas provas você fez? Sim, eu tirei 68 no IANSP e tirei 80 na Unifesp. E, cara, isso se encaixa muito. Até porque ano passado eu sofri muito disso, Lucas. Eu não tive essa inteligência emocional. Eu tive um ano passado que, cara, foi um ano, entre muitas aspas, praticamente um ano de cinema. Eu comecei o ano, óbvio, já tinha estudado 2 anos passados, com 85, 86 nas provas. Então eu tava muito bem. Tanto que eu terminei o ano, cara, acho que minha média de acertos em prova foi tipo 92%, 93% na preparação. Então eu cheguei para as provas com uma soberba muito grande.
E aí, teve algumas provas que eu não fui indo bem, e isso foi acumulando pra mim, que eu lembro que chegou uma mensagem da Sofia, inclusive. A Sofia me mandou mensagem: Vini, você foi aprovado em quais instituições, não sei o quê. Eu mandei uma mensagem falando pra ela: fui aprovado só em tal local. Ela falou assim: como assim só, cara? Tipo assim, você foi aprovado numa instituição muito boa, que é, tipo, muito renomada, como assim só? Eu falei: não, tipo, queria ter passado em mais e tal. E aí, eu lembro que quando eu fui aprovado nessa instituição, eu fiquei meio que num limbo, assim, que eu poderia passar em outras duas. E eu me martirizava muito, cara. Muito, porque eu não tinha conseguido passar, que era mais um ano que eu ia colocar como fracasso. E aí, a minha mãe viu isso, que eu tava muito frustrado, né? E ela veio falar comigo exatamente isso. Ela falou: cara, o seu ano inteiro, parece que você não tá buscando a residência. Parece que você tá buscando que no final do ano você quer ser aprovado. Você quer chegar, ler o seu nome na lista e ser aprovado. Você não está preocupado: vou fazer minha residência numa instituição renomada, vou ser oftalmologista. Você quer uma validação externa, exato, né? Você está buscando o seu nome ali no final. É isso que você está buscando. E aí, quando ela falou isso, cara, virou uma chave na minha mente que eu fiquei... Puta, cara, é muito exatamente comum isso aí. E aí, enfim, no final das contas, a vida prega muitas peças na gente, né? Quando eu aceitei isso, aí eu acabei sendo aprovado em mais 2 outras instituições. Isso faz parte de um amadurecimento, né, cara? Então, Com assim, certeza, eu também não critico. Isso não é um motivo de crítica para a pessoa que é assim. E quem tá ouvindo a gente aqui vai se identificar muito com isso, porque eu já fui essa pessoa por também. muito tempo, né? E eu ainda sou assim em algumas coisas, né? Tem momentos da minha vida que às vezes eu tô numa discussão defendendo muito um ponto, e aí às vezes eu chego em casa e paro e penso: cara, por quê? Não, por que eu tô defendendo isso dessa forma? Se eu defender isso dessa forma, tipo, o resultado real disso não... Qual é o ponto que eu vou chegar? Não vai trazer diferença. Na verdade, o que eu queria era estar certo. Na verdade, o que eu queria era que aquela pessoa que eu tô discutindo ali reconhecesse. Não é nem aceitasse, cara. É reconhecer que você tava... que eu sou bom. E você precisa ter muita tranquilidade você precisa estar muito seguro em outras áreas da sua vida para você conseguir reconhecer isso. Muito difícil. E isso é cíclico, tá? Tem momentos em que você vai estar mais seguro, que você vai ignorar mais as coisas. Tem momentos em que você vai realmente precisar. E o ano de preparação, cara, é um ano que tá todo mundo duvidando de você. Você né? mesmo duvida muito. E você quer provar para você mesmo que você é capaz. E pros outros. Também. E assim, você prova, tá? Tipo assim, quando você passa na residência, porque assim, querendo ou não, hoje passar na faculdade não é tão difícil assim, né? Tudo bem, passar na pública é até mais difícil que passar na residência, eu acho. Mas você se formar médico hoje não é mais tão difícil, isso não quer dizer muita coisa. Mas quando você passa na residência, primeiro, não tem dinheiro que compre, né? É que nem um shape, né? Você pode ter o dinheiro que for, você não vai conseguir comprar um shape, né? Você não vai conseguir, se você não for lá treinar. Por isso que esses bilionários hoje em dia ficam nessa pegada aí, você não vai conseguir comprar um Ironman, você não vai conseguir realizar um Ironman. E aí, quando você passa na prova na residência, e vocês devem ter experimentado isso, quando você passa, que você é aprovado, as pessoas começam a olhar para você de forma diferente. Né? Sim, porque você conquistou algo real, no mundo real, e que foi um mérito seu. Né? Não foi mérito meu que o meu aluno passou. Sim. Foi mérito dele. Né? Óbvio que você eu ajudei com uma ferramenta, mas sem mim ele poderia conseguir também, poderia ser mais difícil, mas ele poderia. Então, quando você é aprovado, você tem uma validação mesmo. Isso é real. E às vezes isso é importante até para você amadurecer. Exato. Né? Você só vai conseguir ter esse tipo de mentalidade. Talvez você, Vini, só conseguiu perceber isso no momento em que você atingiu isso. Hein? Né? Porque até lá você precisava daquela validação. Exato. Porque às vezes não adianta sua mãe dizer que você é muito inteligente. Não adianta você tirar uma nota boa no seu internato. Você não tem na faculdade, porque aquilo depende de muita coisa, né, cara? Tipo assim, putz, beleza. Eu tirei a maior CR, eu tirei a maior nota da turma. Cara, mas do ponto de vista real, de mundo real, o que é que isso significa? Né? O que é que você conquistou realmente? Então, a aprovação na residência, ela vai trazer um pouco essa tranquilidade médico, né? Para você, né? Cara, eu consegui, eu fui aprovado. E aí tá um problema também de pós-graduação. Existem pós-graduações boas? Sim, existem. Existem médicos
que serão bem formados numa pós-graduação? Só Sim. que não é o mesmo reconhecimento, né? Só que não é nem dos outros, cara. Interno também. É você falar, cara, eu Exato. conquistei aquele objetivo. Então, para você ter essa segurança, você vai ter que buscar esse tipo de validação, esse tipo de amadurecimento de alguma outra forma. Porque a preparação na residência tem esse papel, né? De Perfeito. te dar um respaldo de seu para consigo mesmo. E acho Total, que, cara, uma coisa assim, obviamente, a gente não é de gerações muito diferentes, né? Eu, Gustavo e você, Lucas. Mas eu Tá acho sendo que... bondoso com ele. Eu pensei muito antes de falar isso. Ele ia falar. E aí, cara, eu acho que a nossa geração atual, a gente cresceu num meio, isso muito por causa de rede social, onde você recebe muita validação externa. Onde, por exemplo, você posta alguma conquista sua, você recebe, por exemplo, parabéns de alguém que você nunca viu na sua vida. Sim. Obviamente que é muito bom, cara, você ter reconhecimento, você ter alguém ali, pô, você passou na residência, parabéns, você vai ser um ótimo médico. Mas, cara, você vai acumulando isso à medida que talvez vire um negócio doentio. De ver muitas pessoas que hoje parece que só fazem as coisas para, no final das contas, ter um reconhecimento externo. Sim, sim. Ter alguém e falar, pô, parabéns. Ter alguém e tipo assim, falar, essa sua trajetória foi muito bacana, foi muito bonita. Só que no final das contas, cara, é muito aquilo que você falou. Você precisa ter uma inteligência emocional para perceber que tanto o ponto positivo quanto o ponto negativo dentro da sua vida, cara, você bota as duas num saco e joga fora. Porque se você se deixar levar tanto pelos comentários negativos que você tem, quanto pelos comentários positivos, cara, ou de duas uma. Se você for pelo negativo, você vai se desestimular e não vai chegar nunca onde você quer. E se você se deixar pelos positivos, você vai aumentar a sua soberba e alguma hora você vai cair. Porque alguma hora você vai encontrar alguém que é muito maior que você, que vai mostrar, por exemplo, como foi o caso daquele interno e daquele residente que você falou. Alguém que tá numa posição hierárquica muito maior e vai te mostrar, cara, você não é isso tudo que você acredita que você é. Obviamente que a gente precisa ter reconhecimento e orgulho das coisas que a gente faz. Mas no final das contas, cara, é você por você, assim. É você se importar com quem tá com você, com quem realmente importa, sua família, seus amigos próximos. E comentários alheios... É difícil, de fato. Tem uma coisa que você falou aí, que é ter inteligência emocional. Isso é ruim. Eu não gosto de ter inteligência emocional, porque ninguém tem. Primeiro, você desenvolve isso. Sim. E você fortalece, né? Porque a inteligência emocional, ela oscila, né? Vocês vão ver ao longo da carreira de vocês que vão ter dias que vocês vão estourar com uma coisa que não tem nada a ver. Você fala, cara, tipo assim, que idiota que eu fui com aquela interna ou com aquela preceptora. Então, assim, é que nem um músculo, cara. Tipo assim, às vezes você tá um pouco mais forte, às vezes você tá um pouco mais fraco, que nem no tênis. Tem dia que você acerta todas aquelas bolas, tem dias que você realmente não acerta nada e no dia seguinte você joga e acerta, né? Porque é realmente fortalecer aquilo. E quanto mais você treinar no tênis, vão haver mais dias que você acerta mais e menos dias que você acerta menos. Então, a inteligência emocional... Hoje eu tenho uma segurança de dizer que eu tenho em grande parte do tempo um pouco de inteligência emocional, até para lidar com alguns tipos de alunos, com alguns tipos de demanda, com pressões que você tem muitas vezes no hospital. Mas isso foi desenvolvido ao longo do tempo e não eu falo assim, hoje eu tenho inteligência emocional e foda-se. Não é isso. Você tem que estar o tempo inteiro atento, né? Atento muito, e consciente de que você precisa manter isso. É que nem você chegar, beleza, meti o shape aqui, tô com 40 de braço, vou parar de treinar. O que é que vai acontecer? Você vai perder aquele corpo que você alugou, né? Sim. Então a inteligência emocional é alugada. Se você não estiver ali pagando o seu aluguel todos os dias, todos os meses, atento àquilo, isso vai enfraquecer, né? E quando eu entrei na residência foi outro mundo, né? Porque apesar de eu ter provado que eu era muito bom, agora eu tava no meio que todo mundo era muito bom. Exatamente. E aí, cara, você entra em uma parada que você vê, cara, eu sou bom, mas tem muita gente melhor que eu. E aí vem um outro nível, né? Que aí ou você vai entrar numa competição eterna e você pode virar aquele interno que eu trouxe o exemplo de que ele mente. Sim, exato. Por não dizer, porque assim, cara, eu tinha colega que sabia tudo. Eu tinha colega que sabia tudo de radiologia, que respondia tudo e eu não. Então, se você não tiver aquela segurança, né? De você chegar e falar, cara, realmente eu não sou bom, eu preciso melhorar.
Porque se você ficar o tempo inteiro buscando isso, às vezes você vai diminuir o outro cara. Aí você vai para um caminho que às vezes você nem percebe de ser aquele mala. De ser aquele cara que prejudica o outro, que monta uma coisinha para o cara se dar mal. Né? Então, esse é um caminho muito complicado de você seguir. Por quê? Porque você não está seguro do que é o bem e do que é o certo e do que é que você precisa fazer. Porque muitas vezes, realmente, você não é bom, cara. Mas você pode se tornar. Sim. Só aceite. Né? Aceite que você não é bom ainda naquilo e você vai se desenvolver. E toda vez que você estiver no meio que as pessoas são melhores que você, a tendência é você melhorar. Mas se você buscar ser o melhor daquele meio ali e entrar nessa competição e buscar um meio que você é o melhor de tudo, a tendência vai ser você piorar. Sim. Então você realmente tem sempre que buscar um pouco esses ambientes e você reconhecer, né? Você reconhecer que você é ruim, né? Mas que você está em desenvolvimento. Então eu lembro até hoje, na residência, que eu tinha... a gente ficava lá no console, que a gente chama, né? Que é... Você fica orientando os exames e você fica no telefone discutindo. Aquela famosa bucha do residente, né? Que ninguém gosta de fazer. E aí entrou uma residente da oncologia, ligou. Eu tava lá cheio de coisa para fazer. E aí ela ligou para discutir um exame. Aí eu falei assim para ela... Cara, mas não é... Desculpa, mas eu tô aqui no console, eu não consigo ver esse exame para você agora. A realidade é que eu não tinha segurança para discutir com ela. Né? A realidade era essa. E eu inventei uma desculpa dentro da minha rotina. Esse que é o vício, né? Esse que é o vício, né? Porque era real. O que eu falei para ela não era uma mentira. Não era uma mentira, mas eu poderia atendê-la corretamente, abrir a imagem, ver se tinha algo e dizer que eu não sabia o que tinha ali. E aí, 3 dias depois, um dos coordenadores da residência me chamou e falou: Lucas, seguinte, a gente teve esse feedback aqui de você, né? A residente falou que teve uma resistência do residente em discutir o exame com ela. E que eu queria reforçar aqui com você. Cara, aquele dia ali foi terrível pra mim, né? Foi péssimo. Foi péssimo. Eu fui pra casa me sentindo um lixo. Mas eu era um lixo. Esse que é o lance, né? Eu fui um lixo realmente. Aquele sentimento que eu estava sentindo, ele era condizente com a realidade, porque eu fui um lixo. Não tinha problema nenhum eu ter parado o que eu estava fazendo 2, 3 minutos, porque esses 2, 3 minutos não iam mudar absolutamente nada na minha vida. Abrir o exame, rodar o exame e falar: fulana, desculpa, cara, eu tentei aqui, mas eu não sei, eu vou ter que te encaminhar para o preceptor para ele conseguir discutir com você. Ela não ia ter o que falar de mim. Como que ela ia se... Como que o meu chefe não ia... Você entende o que eu tô falando? Tipo assim, uma coisa é eu fazer o certo. Outra coisa é eu inventar uma coisa que muitas vezes, por a gente ser inteligente, a gente vai até buscar algo real, né? Não, eu tô muito ocupado, tem vários anos aqui, não consigo ver isso aqui com você agora. Então, isso tudo, esse tipo de amadurecimento, você só tem quando você está num ambiente de excelência. É por isso que eu digo, e isso me ajuda hoje, esse tipo de aprendizado possibilita que hoje eu tenha atingido cargos muito maiores, seja como gestor, fundador aqui do 7º Ano, seja na forma de lidar com vocês, que são mentores, seja na forma de lidar com o meu time. Então, na forma de lidar com o aluno que tem uma certa dificuldade, com aquele aluno meio mala, né? Aquele aluno que bota dificuldade em tudo, que faz alguma coisa, eu poderia simplesmente não ter a inteligência emocional e dizer que a culpa era dele e pronto. Cara, não, eu vou abraçar essa bucha aqui pra mim e vou resolver. Eu vou acolher esse aluno, eu vou entender realmente o que ele quer e vou dar o meu máximo. Pode ser que eu não consiga, mas pelo menos eu não vou dizer que a culpa é dele, porque eu escolhi ter aluno. E eu não vou ter 100 alunos, 100 ótimos alunos. Eu vou ter alguns alunos também que vão dar problema, né? Isso faz parte do problema. É que nem vocês vão operar, vocês não têm complicações. Com certeza. Né? Só tem complicação quem opera. Né? Só tem problema com aluno quem tem aluno. Exato. Exatamente. Eu vejo assim, voltando um pouco, cara, o processo para mim, ele mostrou muito essa questão, ele
deixou muito explícito o quão soberbo eu era, sabe? O quanto eu buscava essa validação externa e por isso que eu gosto tanto de tentar ajudar. Porque para mim o processo para residência, ele não só me deu, né, o ponto de inflexão que a gente fala para o resto da vida, mas como ele permitiu que eu amadurecesse em relação às minhas crenças internas. E eu acho que a gente exemplificar isso para o aluno é importante, porque a gente não está mudando só a vida de um profissional. A gente está mudando a vida da pessoa que está com a gente, né? Então, todos nós queremos ser aprovados, acho que no máximo que a gente conseguir. Óbvio que é bom, né? Óbvio que é bom você ver o seu nome. Né? Por mais que você tenha passado aqui, você quer ser aprovado nas outras. Mais validação. Tudo bem, né? tranquilo, Exato. isso não é ruim. O problema é você não ficar feliz porque você não passou em tudo. É aí que está o problema. Exatamente. Então, eu me preocupava muito, né, nessa validação externa. Você realmente retém uma validação externa muito grande quando você passa num grande centro, mas para mim acho que foi uma via de mão dupla, né? Querendo ou não, buscar algo grandioso te faz fazer mais, né? Sim. Te faz fazer mais. E depois que você entende que não é o jaleco que você vai vestir que vai determinar quem você é ou sua conduta, as coisas mudam, né? Então, trazer essa elucidação, acho, para a grande maioria da molecada, né? Porque todo mundo muito novo entrando na medicina, cara, eu acho que é um papel muito importante que a gente faz, porque ninguém fala disso, né? Eu nunca ouvi ninguém falando disso. E a pessoa entra na preparação de residência com digamos, com várias armas apontadas, né? Exato. E aí, cara, aquele ano ali já é extremamente difícil, né? E a pessoa, às vezes, toma algumas porradas ali ao longo do ano, né? Chega ali, por exemplo, a fase de julho, agosto. Cara, é terrível julho, agosto. Um dos piores meses da minha vida. Você não sabe se tá bem, você Primeiro, não sabe se tá ruim, porque falta muito. Não tá nem perto nem longe, né? Você tá naquele limbo, você já não aguenta mais. Cansado pra caramba. Tá cansado. Os resultados demoram de acontecer, né? Porque para você nessa fase aí, se você fez uma preparação desde o começo do ano, você vai estar ali entre 60 e 70. Sim. E você não vê a coisa andar, demora muito, o esforço é muito grande, você tá cansado, você quer viajar, você quer descansar, você começa realmente a enlouquecer, né? E você ter um pouco essa noção de que, ó, isso faz parte do processo, não quer dizer que eu sou bom, que eu sou ruim. A pessoa começa a pensar, cara, eu não vou conseguir porque eu não estou deslanchando. Eu vim aqui saindo de 40 para 50 em 2 semanas, depois de 50 para 60 em 1 mês, de 60 para 70 em 2 meses, e agora eu estou há 2 meses aqui no 60, às vezes indo para 55 e não consigo sair daqui. O aluno ele tem essa noção e aí começa todo esse ciclo que a gente falou, né? Da validação, do eu sou bom, de não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí entra tudo, entra problema pessoal, entra namoro que acaba, entra familiar que ficou doente, entra o pai que teve problema financeiro, entra o trabalho que agora a gestora do posto de saúde está pedindo para você ir de manhã, de tarde, de noite, entra aquela loucura, né? E aí quando você tem realmente um mentor para conversar com você, fala, não, cara, ó, vamos aqui, calma. Vamos dar uma segurada aqui, etc. Isso faz toda a diferença. E falando um pouco da mentoria, quando eu era contra a mentoria, tá? Eu era contra a mentoria. Quando a gente fundou o 7º ano, em 2020, não tinha mentoria, né? Algumas pessoas começaram a fazer. E eu lembro que no primeiro podcast da gente, se vocês forem olhar o 7º cast, talvez da primeira temporada, nem em vídeo, era em áudio, só tem no Spotify. A gente deve ter massacrado mentoria, né? Mas por que a gente fazia isso? Porque era o que a gente sabia, né? Na época não existia, né? Na época todos nós que estávamos ali tínhamos passado na residência sem mentoria. Então, cara, você não precisa de mentoria. Isso é a prova viva, né? É jogar dinheiro fora a mentoria, você não precisa. Só que o que aconteceu, né? As mentorias começaram a acontecer. A gente começou a ver depoimentos de pessoas como vocês falando, cara, a mentoria me ajudou muito. Sem a mentoria eu não teria passado. Eu falei, cara, quem sou eu para dizer que eu sou o dono da verdade, se presto ou não, né? Então a gente começou a se colocar ao benefício da dúvida, né? Cara, será que dá certo isso ou não? Porra, será que realmente a gente consegue ajudar? Porque da mesma forma, quando surgiam os cursinhos, não existiam antes. Então talvez as pessoas que não fizeram cursinho, quando os cursinhos surgiram, pensavam, cara, não precisa. Será que precisa de cursinho? A questão toda é que o nível sobe, né? Sim. Talvez naquela época, para passar, não precisava.
porque ninguém tinha acesso a isso. Mas quando passou a ter acesso ao cursinho, Igualou, né? aí, cara, essa galera daqui tá voando. Tanto que as principais universidades, antigamente, ninguém fazia cursinho no 6º ano de São Paulo. Ninguém, né? Hoje em dia todo mundo faz. Porque eles viram que tava ficando para E trás. muita gente não passa ainda. E aí o que aconteceu? Os cursinhos nivelaram um pouco, depois veio a mentoria e ensinou as pessoas a estudar. Nivelou mais ainda. Né? Porque nas grandes universidades, normalmente passam os alunos que sabem estudar. Isso é verdade. Não é porque o cara é mais inteligente ou menos inteligente que o outro. Não é porque estudou mais ou menos. Às vezes os dois estudam muito, um estuda da forma certa e outro estuda da forma errada. E aí veio a mentoria e elevou o sarrafo mais ainda. Que eu pego o cara que foi mediano a vida inteira, que nunca foi brilhante porque não sabia estudar, ensino o cara a estudar. Né? E aí falou, não, beleza. Em 2022, algumas pessoas pediram, aí eu peguei uma planilha do Excel, peguei 20 a 30 alunos e eu tinha síndrome do impostor nessa época, né? Eu achava, cara, tô pegando dinheiro da galera por uma coisa que não serve pra nada, velho. Nossa, velho, tipo, eu vou fazer isso aqui. E aí a galera começou a falar, cara, velho, tá muito bom isso aqui, tá me ajudando muito, tô me ajudando, etc. Tivemos excelentes aprovações. O Arthur passou em primeiro lugar em oftalmologia na USP. Falou, cara... Foi o começo da mentoria, né? Aí do Excel. Aí, tabelinha do Excel. Aí o cara falou, cara, se não fosse a mentoria, eu não teria passado. Aí eu falei, realmente eu tenho que dar o meu braço a torcer. E é um negócio. E como eu já tinha todo esse background que a gente abordou aqui hoje, né? A parte de ensino, desde lá do começo, essa sistematização, essa organização, a capacidade de identificar ali os erros e trazer soluções... A gente foi montando a mentoria, né? Ano passado, quando vocês faziam, não sei quando vocês entraram, mas até abril ainda era planilha do Excel. Era planilha, a gente pegou era o começo planilha do da Excel. planilha. Tinha que montar o calendário, eu lembro quando atrasava uma matéria, fudia tudo, o cronograma, Não, e cara. às vezes você fazia alguma besteira na tabela do Excel, ele não calculava Bugava automaticamente. tudo. Nossa, sim. Você deletava e apagava. E a gente foi evoluindo, né? E hoje eu me sinto muito seguro em falar que, cara, a mentoria realmente muda a vida do cara, porque primeira coisa, né? Uma das coisas que eu não tinha noção é você... É a ignorância, né? É aquilo, eu gosto muito... Aquela introdução que eu fiz é porque eu já tinha pensado assim em várias coisas, mas você não sabe todas as informações, né? Tem coisas que a gente não sabe nem que existe, né? Porque, às vezes, a gente tem aquelas coisas que a gente sabe que existe e a gente sabe como funciona ou que não sabe como funciona. Agora, tem várias coisas que a gente nem sabe que existe, né? Então, eu passei a ver... sempre gostei muito da parte empresarial. E todo mundo falava, cara, sem dados, você não consegue fazer gestão, né? Cara, como é que você vai num salão de beleza saber se você precisa de mais manicure ou não? Cara, você precisa saber ir lá contabilizar quantas unhas você faz na semana, qual a capacidade de cada manicure atender, né? E você fazer a conta, beleza. Então, o meu objetivo aqui é fazer 100 unhas por mês. Então, para fazer 100 unhas por mês, eu preciso de X manicures com uma taxa de ocupação de tantos por cento. São dados. E aí você vai organizar. Por que a gente não faz isso para os estudos? Por que eu não vou metrificar? Por que eu vou revisar um assunto, todos os assuntos, se Gustavo precisa revisar mais doenças antemáticas e Vinícius precisa revisar mais a apendicite? Né? Como que eu identifico o que é que cada um vai? Então a gente começou a fazer essas perguntas e profissionalizar o estudo. Então eu digo hoje que você pode ser um amador ou um profissional na sua preparação para a residência. Você pode ser um amador, né, que pode dar certo, ou você pode ser um profissional. Eu vou te dar todos os dados, eu vou calcular todos os seus percentuais, eu vou te dizer exatamente qual matéria você é bom, qual matéria você é ruim, eu vou te preparar especificamente para aquela prova, eu vou pegar todos os assuntos que caíram naquela prova, eu vou quantificar, eu vou falar, Vini, ó, você quer USP São Paulo? Então, ó, nos últimos anos, a estatística da USP São Paulo é essa daqui. E aí, vamos revisar esses assuntos aqui que mais caem, vamos identificar quais assuntos você realmente precisa revisar, e é isso que a gente faz, né? A gente profissionalizou o estudo, salvando tempo. Então, talvez tenha gente que estude tão bem quanto você, tão bem não, tanto quanto você, que seja mais inteligente que você, e você passe e ele não. Por quê? Porque você tinha as ferramentas corretas para você conseguir atingir o resultado que você queria. E isso, até puxando um ponto, né, do que a gente estava falando de soberba, eu acho que toda inovação, por exemplo, pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja criticando alguma coisa que a gente está falando bem hoje. Ou que a gente mude de ideia. Sim, alguma coisa que a gente está plausível. criticando hoje, daqui a 5 anos pode ser uma realidade diferente. Sempre, cara, qualquer coisa que é nova, por exemplo, em 2020 a mentoria para o Lucas era um negócio muito novo. Não precisa, já passei 100 e tudo mais.
pegando um paralelo, por exemplo, quando surgiu cirurgia videolaparoscópica, grande parte dos cirurgiões falava, não tem pra quê, faz o convencional, já dá muito certo, já melhora. Vai passando o tempo, vai vendo, pô, o negócio é bom mesmo, né? Vai passando o tempo, o paciente vai melhorando, vai saindo mais rápido, tempo cirúrgico menor, menos risco de complicação. É sempre você... E é muito interessante, cara, isso que você falou, Lucas, de querendo ou não, a inteligência emocional que você tinha foi amadurecendo a ponto de você olhar pra mentoria e falar, pô, cara, verdade, isso é muito melhor. E não ficar naquela escuridão, tipo assim, não, isso não dá certo, eu passei 100. Você querer provar o seu ponto, né? Eu não queria provar mais o meu ponto, eu queria só ajudar as pessoas, entendeu? Tipo, eu queria fazer o bem. E de mudar. Bota pro mesmo... Cara, isso aí pra mim você vai aprendendo com o tempo, né? Você vai amadurecendo com o tempo isso. E acho que muito do que aconteceu também foi o ponto de você trabalhar, né, com a internet. Então, em 2020, você trocou um pouco da forma que você trabalhava, né? Muito no presencial, nas imagens, na radiologia. E virar e falar, pô, vamos começar a trabalhar no online. Vamos fazer um Instagram. Que, quando você falou, não foi um negócio que você pensou assim que ia virar um retorno financeiro. Foi um Instagram que você criou com o objetivo de, cara, trazer o conhecimento que você tinha e tentar ajudar as pessoas a resgatar uma política do bom médico. A gente queria ganhar dinheiro fazendo isso daí, né? Não que a gente não sendo bem sincero. A gente tinha um objetivo financeiro, mas não era a qualquer custo, né? E falando nisso aí, teve outro ponto que no começo do 7º ano, a gente não queria fazer sobre residência. Porque a gente olhava e falava, não, já tem muita gente falando sobre residência. Não tinha ninguém, na verdade, né? Não, tinha muita gente falando sobre residência ali em 2020, né? Já tinha vários cursinhos, os principais já existiam, que existiam naquela época. A gente falou, não, a gente não vai entrar nesse mercado de residência porque já está saturado, né? E aí, cara, chegou um momento que contra fatos não tinham argumentos, né? A gente teve que, mais uma vez, dar nosso braço a torcer e ver que, assim, cara, se tem muita gente ali, na verdade, é porque é o bom negócio, né? E aí as pessoas trazem o mesmo paralelo para a especialidade. Dermato tá saturado. Oftalmo, né? Oftalmo tá saturado. Cara, não tá. É porque se tá todo mundo ali, é porque é bom. É bom. Né? A analogia que eu faço é o seguinte. Tem 2 lagos, né? Tem um lago que tem 100 peixes e ninguém pescando. E tem um lago que tem 5 milhões de peixes e 10 pessoas pescando. Você prefere ir para qual lago? O que tem 10 pessoas pescando e 5 milhões de peixes, né? Porque tem muito mais peixe ali. Ninguém tá no outro porque tem pouco peixe. A chance de você pegar um naquele ali é muito menor do que no outro. Sim. Então, a gente tem que olhar para as coisas sempre com a humildade, né? De que nós não temos todas as informações, né? Nós podemos estar errados, e se nós estivermos errados, não quer dizer que a gente é ruim, né? Quer dizer só que a gente naquele momento era ruim, né? Mas nós estamos melhorando. Então, não buscar essa sempre estar certo, porque você não vai estar. Primeiro, porque você não tem todas as informações. E segundo, porque ninguém sabe tudo, né? Você tem um pouco desse reconhecimento para você buscar novas coisas. E é a mesma coisa que eu falo com alguns alunos na mentoria. Às vezes eu chego pro cara e falo, cara, a melhor forma de você aprender é você anotar a aula. Aí ele fala, mas eu não aprendo anotando aula. Eu falei, cara, você tem certeza? Aí ele fala, tenho. Aí eu falei, dá certo. Vamos fazer um teste. Você vai fazer do seu jeito e vai responder um bloco de questões. Depois você vai fazer do meu jeito e responder um bloco de questões. E não, eu não quero estar certo. A gente vai ver os dados. Perfeito. Cara, 98% dos alunos, para não dizer todos, falar realmente. Era preguiça o que eu tinha ali, é melhor eu anotar e fazer essas questões. Porque mudar dói também, né? E o cara vai dar um braço a torcer. E o cara vai dizer, porra, eu estudei errado minha vida inteira. Sim. Antes da mentoria, provavelmente 99% dos nossos alunos estudavam errado a vida inteira e não iam conseguir passar na residência, não porque não eram inteligentes ou porque não tinham capacidade, mas porque estudavam errado. Não, totalmente, cara. E hoje o nível tá muito igual, né? Hoje todo mundo, independente da faculdade, tá jogando game de igual para igual, né? Então, até o Bruno Buturi, que foi o nosso primeiro convidado, ele falou que na época no HC ninguém fazia cursinho porque acho que não tinha o porquê, né? Tinha uma discrepância muito grande. Tipo assim, a formação do HC era muito diferente da formação das demais faculdades. Sim, então exato. Eles já saíam naturalmente muito bons. Só que o que aconteceu com essa galera aqui? Essa galera começou cursinho, mentoria, e aí, velho, passou. Verdade. Passou. A gente... Quando eu tava lá eu era representante dos residentes, eu participava da reunião da Coreme. Teve uma reunião que eu fui
E eles falaram, estamos preocupados. Não, eu tô falando sério, não é brincadeira. Estamos preocupados porque a nossa taxa de aprovação de alunos da universidade está caindo. Até na nossa turma. Na nossa turma, ninguém foi para a segunda fase da escola. Foi a primeira vez na história da Primeira vez UFTAL na história que ninguém foi para a segunda fase. E tem duas interpretações aí. Você pode pensar, os alunos da escola estão piorando ou a galera tá melhorando. Exatamente. E o que está acontecendo é a galera está melhorando. Porque estudo baseado em dados, a gente prepara você para fazer prova. Talvez, se botar ali no beira-leito, talvez o cara da Paulista e da USP às vezes tenha uma formação diferenciada mesmo. Justo. Talvez tenham, porque eles têm coisas diferentes mesmo nas faculdades deles. Mas para a prova, se ele estar aqui com a gente, é muito difícil. Muito difícil o cara ter uma preparação melhor do que a nossa. E uma coisa que eu percebo muito assim, Lucas, obviamente, isso aí são dados tirados totalmente da minha cabeça. Mas eu acho que o cara que vem de fora, por exemplo, eu que vim de Belém, o Naufal que veio do interior, você que veio da Bahia, parece que a gente tem uma garra muito maior de querer estar ali naquele local. Porque o cara que é da escola, tudo bem, não é que seja um mau médico ou que esteja com preguiça, mas, cara, ele chegou num lugar muito grande já. Então, Sim, assim, concordo. pra ele vai continuar no local ali dele. Agora, pra gente que tá saindo de, entre muitas aspas, um local pior, cara, é sangue nos olhos o ano inteiro. É você chegar em janeiro, você sentar pra ver aula com a mesma garra que você tá terminando dezembro pra ver aula. Na minha cabeça, cara, e eu tenho certeza, ninguém queria mais que eu. Eu lembro de eu na entrevista, eu lembro que eu falo abertamente, eu falo assim, eu olhava pros caras, assim, pra molecada e falava assim, ninguém quer mais que eu isso aqui, entendeu? Porque eu fiz Ninguém de- quer mais. Eu fiz de tarde, cara. Ah, então você não tava comigo, boa. Você não tava. Mas eu até falei isso pro Henry, né? O Henry que a gente acabou de entrevistar, essa percepção. Eu falei assim, cara, você já fez um serviço de excelência, pô, você fez o São Paulo, você já conquistou algo muito grande desde o começo, né? Parece que é algo comum, né, pra pessoa. É. Não é que seja comum, mas é que É esperado que ele vai estar ali. esperado, É esperado exato. que ele vai estar ali. Agora- E assim, quando a gente vem de fora, a gente ainda quer se provar, né? Porque você Pra não estava ali caramba. naquele ambiente. Imagine, eu cheguei no HC, eu não sabia andar pelo hospital, eu tinha uma turma de 24, 8 eram a galera dominava tudo, né? Dominava o sistema, dominava os locais. Então assim, você tem que correr atrás. E logo quando eu passei em São Paulo, meu pai virou pra mim e falou assim, cara, ele não falou cara, né? Não lembro como foi que ele falou. Ele falou assim, Lucas, seguinte, velho, se alguém pedir pra pegar uma água, você tem que ir. Se alguém pedir pra empurrar uma maca, qualquer coisa você tem que fazer. Porque você é baiano, velho. Já vão achar que você é preguiçoso de cara, já vão ter um preconceito. Então, qualquer coisa que você faça, já vão dizer, ó, tá aí, o baiano preguiçoso que não quer fazer as coisas. Entendeu? Então, assim, você tem que chegar lá e mostrar serviço. E é um pouco verdade isso, né? Porque, assim, você tá vindo de fora pra um ambiente que não é seu, né? Ninguém Como se te fosse conhece ali. impostor, Quem né? conhece você ali, né? E você não conhece o ambiente, né? Você não sabe por onde andar, você não sabe como se portar com as pessoas. Então, aqui em São Paulo mesmo tem uma cultura muito grande do café, né? Vocês devem parar ali em algum momento para vocês tomarem um café com os residentes, um café com o Sim, chefe de sim. vocês. E isso é muito comum. Lá na Bahia não tem isso. Ninguém para, não, vamos ali tomar um café. Não, isso não existe, né? Então, Esperava sempre no... O calorzão de 40 graus na Bahia também. você não... No meio da tarde. E a galera acha que esse aí, mas não tem 40 graus na Bahia, não. Na Bahia no máximo 32, Lá em Belém é 33. 40, lá em Belém é 40. Cara, a universidade tava 40, 37 não, agora, é velho. 40 na sombra lá em Belém. Tá doido. Mas quando você chega aqui, você vai se adaptar. E tu fala, pô, será que eu posso ir tomar esse café, né? Será que não vão você achar fica que eu tô... Quebrando Até a mão. você entender a dinâmica da coisa ali, né? Os horários de chegar, o horário de sair, a forma de você se comunicar. Então você vai realmente se adaptando, né? E tudo isso, toda essa minha formação, né? Desde o comecinho da história, foi o que culminou com esse preparatório que a gente tem, né? E isso foi no comecinho, porque a cada ano a mentoria, eu costumo dizer que ela vai incorporando novas partes, né? Ela começou com 99% Lucas e hoje ela tem uma parte do Vini, ela tem uma parte do Naufal, ela tem uma parte do Chan, ela tem uma parte de cada aluno, porque você mesmo falou, Lucas, ó, no meu ano eu fazia tal coisa, eu lia a minha lista de conceitos, um tema ali por semana de tal jeito. Fala, putz, essa ideia aí do Naufal realmente é boa, não, vamos incorporar isso daqui. O Arthur uma vez virou pra mim, ó, na véspera da prova, na semana da prova, em vez de fazer as 5 provas, uma prova cada dia, eu pegava a clínica médica na segunda e fazia os últimos 5 anos de clínica médica. Depois fazia os últimos 5 anos. Putz, essa ideia é boa. E Você aí vai. apliquei com vocês no ano passado. Então, aqui a gente tem uma humildade muito grande de... Primeiro, nós não somos donos da verdade.
Nós não impomos nada para nenhum aluno, nós mostramos o caminho e falamos, ó, o caminho é esse aqui, se você quiser seguir. Escutamos todos eles, né? Escutamos o que cada um que tem, quais que são as particularidades. Isso que eu falei para mim de assistir aula e anotar. Realmente é uma regra, mas nem todo mundo faz e tem gente que passa sem fazer isso. Mas a chance de passar para a maioria das pessoas pode ser que para uma pessoa específica não seja o ideal. E a gente acolhe isso, a gente consegue se adequar e não tem... Pode ser que daqui a 5 anos o meu método seja obsoleto, né? E seja o método do Naufal que desenvolveu um novo método e não vai ter problema nenhum em a gente mudar e se adequar para fazer o melhor para o nosso objetivo, que é aprovar o aluno na residência, né? Eu digo que hoje, do ponto de vista profissional, não tem nada que me traga mais satisfação do que a mensagem do aluno aprovado no fim do ano com um printzinho. Espero que a gente receba bastante esse ano. Quando o aluno manda isso daí, cara, realmente você fala, cara, você parece que você passou na residência junto com ele. Animal. Cara, e você, querendo ou não, você cria uma relação, né? Você fica colega, você conhece a pessoa, às vezes essa pessoa abre portas, você abre porta para as pessoas, assim como você abriu pra gente. E eu espero muito receber essa mensagem aí no fim desse ano, né? Que a gente agora é a primeira vez que a gente tá desse lado. Sim. Então eu espero que a gente consiga colher os frutos da nossa geração dos alunos. Com certeza. Reta final chegando, a ansiedade da garotada tá a mil. Como muda também, acho que você deve ter essa percepção. É engraçado vendo, né? Tipo, julho, o começo do ano é mais tranquilo. Aí julho começa a bater um desespero. Hoje os alunos já são muito mais, às vezes, demandantes. Né, por conta dessa... Cara, mas... O apoio mental é muito importante da nossa parte da mentoria também, né? A gente tá falando de método, mas a mentoria vai muito além, né, de um método. Ela vai de um suporte muito grande. A realidade é que a gente ali é um potencializador, né? Então, dá para fazer uma analogia muito boa com o personal, né? Tipo assim, cara, você consegue ir na academia sozinho. Perfeito. Né? Você consegue treinar sozinho. Cara, treinar com o personal é muito melhor, cara. Muito melhor. Primeiro que o cara vai contar suas repetições, o cara vai carregar o peso, vai botar pra você vai só executar, o cara vai te estimular, o cara vai fazer com que você chegue no seu limite. Muitas vezes você acha que já chegou no seu limite, o cara vai falar, não chegou, continua aí, vamos que dá. E o resultado no fim, ele é melhor, né? Então, é isso que a gente faz, né? A gente pega o cara, fala, não, você vai fazer X, Y, Z. Ah, não aguenta sim. Você aguenta sim, dá pra fazer mais sim. Tente aí, me avise depois na outra semana. Então, assim, a gente vai no limite. E a reta final, como você falou, agora é a hora do limite, né? Hora de pisar no acelerador com tudo. Agora é aquele momento que o cara tá fazendo 12 repetições e aí você vai falar pro cara, eu te ajudo a subir e você segura a descida, né? E a gente vai no limite do que o cara consegue. Pode ser que o limite do Vini seja 1.000 questões por semana. Pode ser que o limite do Naufal seja 700 questões por semana. Os dois estão na escola fazendo a mesma residência. Exatamente. Com métodos diferentes, mas a gente vai puxar você no seu limite do que você vai fazer. E a estratégia é completamente diferente agora, né? Agora a gente vai focar na fruta baixa, que eu chamo, né? É você buscar, porque, por exemplo, você tem uma árvore, você tem a maçã ali embaixo, você tem a maçã lá em cima. Qual que é o esforço maior? Pegar a maçã que está em cima, mas as maçãs são iguais. Então, vamos agora buscar as maçãs que estão aqui embaixo, vamos fazer o que traz o menor esforço para o mesmo resultado. Perfeito. Né? E aí a gente foca nisso. Então a gente faz as revisões que são direcionadas para os temas que mais caem. A gente mostra tudo no mínimo detalhe. Você quer fazer USP, SUS São Paulo e Unifesp. Os assuntos que mais caíram em preventiva são esses. Os assuntos que mais caíram em clínica são esses. Os assuntos que mais caíram em GO são esses. A gente vai revisar esse. Além disso, Vinícius, qual assunto mais você está errando? Vamos ver aqui no seu caderno de erros. É esse daqui. Então, tem que fazer revisão disso daqui. Vinícius, qual é a prova do domingo? Putz, minha prova do domingo é Unicamp. Beleza, vamos revisar aqui os últimos 5 anos da Unicamp. Então, a forma de estudo nessa reta final, ela tem que ser 100% individualizada para a realidade de cada um. Primeiro, a prova que cada um vai fazer. Desempenho do aluno ao longo do ano e dificuldade que ele está tendo naquele momento. Então, é 100% personalizado e é a hora da gente ir no limite. E, cara, uma coisa que ajuda muito, e eu já comecei a fazer com meus alunos, é aquela aba de análise aprofundada. Que assim, cara, você consegue colocar quantas provas você quiser e ele dá mastigado quantas questões caiu naquela prova, quantas questões o aluno errou, quantas questões o aluno acertou. Porque às vezes, cara, você pegar, por exemplo, nos últimos 5 anos, sei lá, do Enari,
caíram 2 questões de ortopedia, por exemplo. Obviamente que isso não é uma regra, né? A gente viu a questão lá do SUS Bahia, que nunca tinha caído ortopedia. No ano passado caíram 5 questões de ortopedia. Infelizmente, a gente tem que tratar com o que é o mais plausível de acontecer. Às vezes, não vale tanto a pena você pegar uma matéria que caíram 2 questões e o aluno errou as 2, do que pegar uma matéria que caíram 20 questões e o aluno está ali em 69, 70. Exato. Vale muito mais a pena você focar naquela matéria que tem uma probabilidade muito grande de cair, que vai cair 2, 3 questões que o aluno está meio ali em cima do muro, do que pegar uma matéria que cai muito pouco, ou seja, você já tem uma quantidade métrica menor, porque de 2 questões, cara, se você acertou uma e errou uma, você está com 50%. Sim. Só que... É por isso que a gente não se baseia em percentual disso, a gente Exatamente. se baseia em número de questões, né? Exatamente. Porque pra mim, se o cara errou 100% das questões, mas foram 2 questões, e o cara errou 50% das questões, mas foram 10 questões, Exato. eu priorizo esse número, Exatamente. né? Nesse caso, o absoluto ele é muito mais relevante pra relevante gente do do que que o a Prova na relativo. íntegra, né? O cara fez 70%. Beleza, e daí? Né, desse 70%, os que ele errou, ele viu ou não viu aula? Não viu aula, então ele acertou todos os temas que ele já tinha visto a aula. Ótimo. E Puta aí- nota pro cara. E aí acontece muito, cara, que muito aluno, isso com certeza as pessoas vão se identificar, às vezes fica percebendo, pô, cara, eu tô errando muita questão de, sei lá, oncologia. Tudo bem, cara, oncologia é uma matéria muito importante, é uma matéria difícil, só que se você for pegar por métrica, cara, a chance de cair muita oncologia numa prova é pequena. Então não tem problema você tá, por exemplo, 75, 76 em oncologia, considerando que talvez caia uma questão na sua prova. Sim. Do que você tá mal, por exemplo, em apendicite, que a chance Que de vai cair em 2, 3 vai questões. cair abdômen É, inflamatório. entendeu? Isso daí é assim, é aquela individualização que a gente fala, né? Exatamente. Pode ser que tenha um aluno que ele quer neurocirurgia na USP. Para esse cara, eu não posso me dar o luxo Não, dele exato. estar com 76% em oncologia, porque vai ser, se cair, é justamente essa questão Que vai que diferenciar. ele vai fazer. Para a maioria das pessoas, realmente, isso que você falou faz sentido. Mas aí a gente tem que, mais uma A gente vez, trabalha por com- isso que é tudo individualizado. Por isso que a gente tem que ir, eu falo aqui, a gente vai na unha, né? A gente vai ali no detalhe do detalhe do detalhe para entender como que a gente pode ajudar cada aluno da melhor forma. Cada um tem o seu objetivo na vida, né? E o aluno é isso. A gente falou assim, ó, Lucas, nós queremos oftalmo nas maiores instituições. Beleza, a gente não tem esse luxo, né? Eu lembro, cara, pré-operatório, cara, eu fiz umas 5 revisões, esse cara falou, faz de novo. Não conseguia bater 80%, mas por quê? Porque se cai a questão e caiu, você não erra, Sim. né? Então a gente realmente, agora, se o aluno quer uma especialidade menos concorrida, em locais mais tranquilos, a gente acaba... E também tem aluno que não vai conseguir carregar esse peso, né? Não. Você tem que entender. E tá tudo bem o cara que vai fazer uma residência boa, né? Mas na Bahia, vai fazer uma residência boa no Sim. Sul e que não precisa ter a mesma dose para todo mundo, né? É aquela coisa, né? A dose de um medicamento, de uma digoxina, é completamente diferente para cada pessoa. Né? É, exato. A dose pode ser um remédio para um e o veneno para outro. Exato, exatamente, né? E Nosso tem- objetivo é extrair o melhor que você pode dar. Né? Exato. Cada um E- tem o seu fardo, né? Exatamente. Cada um é capaz de aguentar um tipo de fardo e um tipo de sofrimento, né? Tem gente que é mais duro na queda, tem gente que não é tanto, e tá tudo certo, né? A gente até falou acho que foi no episódio com o Gable, que... Jabel, pô. Jabel. É difícil falar o É nome dele. difícil, cara. falar o Eu nome pensei É que pra nem o falar. Ocean, né? Eu tenho o Shen, o Shin. Grande abraço, Shin. Saudade, meu parceiro. A gente bate muito na tecla, né, cara? Grande centro, São Paulo, mas existem inúmeras residências que são boas e que não estão aqui em São Paulo, né? Com É que a certeza. gente vive dentro dessa realidade. E a gente aprova no Brasil inteiro. Na realidade, a gente Exato. tem aprovado desde o norte ao sul, leste a oeste, né? Exatamente. Realmente, a gente pode dizer hoje que a gente tem aprovado em todos os estados do Brasil. Show, isso aí eu não sabia. Isso aí a gente pode... Cara, e uma Pode coisa... Eu queria até mudar um pouquinho, não tanto assim, mas... e até contando uma história que aconteceu recente, teve um R+, nosso que veio conversar comigo, porque assim, sempre quando troca, né, um vai virar R1, o outro vai virar R2, tem sempre aquela conversa dos R2, tipo assim, como é que a gente vai tratar os R1s? Então, será que a gente vai pesar mais a mão? Será que a gente vai ser mais de boa? Como é que a gente vai ser? E ele veio me perguntar, tipo assim, cara, o que você tá achando do jeito que a gente tá tratando vocês? Você que, trabalha com educação médica, trabalha ali com o Lucas, com o Danilo, você que tem uma visão assim diferente do negócio, o que você pensa nisso? E eu queria, cara, justamente colocar nesse ponto, Lucas, de como foi quando você era radiologista, trabalhava ali estritamente como médico,
que criou realmente o 7º ano e foi fazendo essa transição para trabalhar com a educação médica, e acredito que hoje é principalmente a forma que você trabalha mais, de realmente de ter uma direção ali tanto no 7º ano quanto como radiologista. Como que foi essa transição, cara, de você, entre aspas, transicionar um negócio para o outro? Cara, a realidade é que não tem nada bonito de se falar e romântico, cara, assim... eu hoje divido um terço, assim, da minha rotina. Então, eu tenho um terço a parte de gestão hospitalar, que eu faço a supervisão de um hospital, um terço a parte de radiologia assistencial e um terço aqui no 7º ano, né? Então, assim, cara, eu trabalho todos os dias de 7 a 10, 11 da noite, cara. Trabalho todos os finais de semana. Eu posso não estar no hospital dando plantão, mas eu estou respondendo e-mail, eu estou resolvendo problema, eu estou respondendo aluno, eu faço reunião com o aluno a qualquer hora, então o cara manda mensagem, eu tento adequar a hora que dá. Assim, minha vida não é fácil, assim, tipo, não é uma vida prazerosa, digamos assim, entendeu? Assim, eu gosto, né? Eu lido bem com isso. Foi as escolhas que você fez, né? Foram as escolhas que eu fiz. Mas tem vezes, cara, que você para e pensa assim, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida, né? Assim, diversas vezes você fala, não, eu vou largar o que eu tô fazendo aqui, eu não tô aguentando mais. Diversas vezes é assim. Mas não tenho nada bonito e romântico para te falar, putz, foi uma transição linda e maravilhosa, etc. Até porque você não sabe, né, velho? Você não sabe o que é que vai acontecer. O meu objetivo é me dedicar 100% a isso aqui em algum momento. Mas hoje ainda não dá, eu tô aprendendo muita coisa do lado de lá também, dessa parte de gestão, aprendendo com gente muito boa, né? Vendo um outro mundo de profissionalismo mesmo na parte de gestão, mas a transição ela ainda não aconteceu, ela está nesse momento, não está fácil, não é prazeroso, é extremamente estressante. Você, do ponto de vista pessoal, você tem muitas perdas, tá? Você tem... perdas do ponto de vista de relacionamentos com namorado, esposa, as pessoas precisam entender o que é que você está passando. Às vezes você vai estar em momentos que você está com a paciência, toda a paciência que você tem às vezes com o aluno ou com qualquer pessoa, você acaba descontando e se arrependendo em outras áreas da vida que você tenha. A sua inteligência emocional cansa em alguns momentos e você não consegue corresponder àquilo e você fica mal com você mesmo. Então, sendo bem sincero, cara, não é fácil e não é para todo mundo, tá? Eu tenho, assim, eu pago esse preço porque eu tô tranquilo com isso, eu tô tranquilo com esse desconforto. Mas para muita gente, você ser dono, você lidar... Cara, hoje aqui no 7º ano a gente tem, sei lá, 30 colaboradores. Tem gente que vive exclusivamente do que a gente faz aqui, né? Vocês são remunerados por isso daqui. Se não fosse 7 anos, eu tava lascado. Vocês são remunerados por isso daqui, né? Vocês não trabalham fora da residência, né? Vocês estão trabalhando aqui no 7º ano e se mantendo com a bolsa e com o que o 7º ano está fazendo aqui. Então, se um aluno tá inadimplente, cara, entendeu? Tipo assim, se o aluno não paga, eu tenho que pagar vocês da mesma forma, entendeu? Então, a gente aqui lida com muita pressão, né? Cara, ter que demitir alguém é a pior coisa do mundo, velho. Você chegar para uma pessoa e falar, cara, desculpa, seu trabalho não é bom, porque aí você está dizendo para a pessoa, né? Você não vai falar isso, mas você vai falar, desculpa, eu não vou mais colaborar com você. São coisas extremamente delicadas de você fazer. A parte de gestão, você tem que tomar decisões difíceis, você desagrada colegas muitas vezes, né? Você tem que fazer mudanças pensando no negócio do hospital, que às vezes é ruim para o médico, e você fica naquela balança ali, putz, cara, tem o meu lado médico, tem o meu lado gestor, você fica muito dividido com as coisas, então não é uma coisa tranquila, glamourosa e prazerosa. Pelo contrário, cara, são muito mais momentos difíceis do que momento bom assim, né? Tem alguns momentos muito bons quando chega no fim do ano e a galera tá aprovada, por exemplo, né? Isso vale muito a pena. Ou quando você consegue um bom resultado, melhorar algum indicador do hospital, putz, a satisfação dos pacientes são melhores, né? Os médicos ganharam um aumento, você conseguiu ali buscar com a direção um aumento do plantão. São poucos momentos, são bons momentos assim, mas esses momentos são minoria, infelizmente. Cara, o X que a gente marcou é um X difícil por si só, né? Somando empreender no Brasil, ser gestor e ainda médico, né, cara? Eu tô vendo que esse vai ser o meu caminho, já fiquei até com medo aqui já. Não é prazeroso e as relações pessoais, elas são balançadas. Tem uma coisa que é girar prato, né? Você vai estar girando o prato da vida pessoal, você está girando o prato do hospital, girando o prato da assistência como radiologista, girando o prato de mentor, que eu sou mentor, girando o prato de gestor do 7º ano. Então, às vezes eu estou girando um prato aqui, outro prato está caindo no corpo, aquele outro prato ali para rodar. Então,
às vezes um prato quase cai, você vai lá e carrega, às vezes o prato cai, racha, você cola e volta a girar ele depois. Então não é fácil, né? E precisa saber muito, muito bem aonde você quer chegar e o porquê você está fazendo as coisas para você chegar lá. E saber o porquê, até na preparação da residência, ajuda muito, né? Cara, por que eu quero passar nessa residência aqui? Para aceitar pagar o preço das coisas, porque o preço vai ter. Exatamente, o preço é alto. Se você tem a consciência do porquê você está fazendo, é exatamente o que você falou. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, então eu estou disposto a pagar o preço e ficar com esse desconforto. Exatamente. Ponto final. Sim. Você está consciente no processo. Você não foi submetido inconscientemente, você não caiu lá, tropeçou e caiu lá. Não. E isso é o processo da residência. Eu lembro do Danilão. Ele falou assim, Danilão, cara, você vai suar sangue. Eu falei assim, então eu vou preparado para suar sangue, cara. Eu sabia que o que iria me esperar, não sabia que ia ser tão difícil assim. Mas eu já fui falando assim, rapaz. E é um prazer muito grande, né, cara, conseguir fazer essas coisas todas, né? Residências são duas felicidades, véio. Quando você passa e quando termina. É isso aí. É isso aí, cara. Mais de 1 hora e 40 já de podcast, reta final chegando. Eu gostaria que você desse uma última mensagem para o nosso público, aquilo que você acha que vai impactar na vida da pessoa agora. Que possa. Cara, eu acho que nessa parte de preparação para residência, a gente tem que se fiar que a gente está buscando algo que vai mudar muito a nossa vida, né? Vai mudar muito. E essa frase eu falo várias vezes, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, o ano de preparação é terrível, cara. É terrível. Acho que foi um dos piores anos assim da minha vida. Não foi o pior ano, porque foi meio ano, né? Porque os primeiros 6 meses foram muito bons. Mas o ano de preparação é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Quanto se você começar a se preparar no seu 5º ano da forma correta, né? Que é você unindo prática, aula, questão, flashcard, é o ideal para você chegar no 6º ano com a base. Não cometa o erro de tentar ver tudo no 5º ano, de querer fazer uma preparação intensa no 5º ano, porque no 6º ano você vai quebrar. E se prepare para o 6º ano, né? Que é um ano extremamente difícil, que vai custar muito, mas que vai valer, né? Eu digo que o aluno, ele não tem como garantir que ele vai passar. Não tem nenhum sinal, não tem nenhum percentual que diga que ele vai passar. Mas se tem uma coisa que é o maior preditor de aprovação que eu tenho acompanhando alunos nesses anos todos, é se ele chega no fim do ano com a sensação seguinte, quando ele termina a última prova dele, ele fala, cara, esse ano eu fiz tudo que eu podia fazer. Não tinha como eu fazer nada de diferente. Se não deu, é porque realmente não deu. Então, se essa sensação ela existe e é genuína, a chance do cara não ser aprovado em alguma coisa é muito pequena. Isso é verdade mesmo. Excelente. Com certeza, cara. E acho que, falando de padrão total, falando de dedicação, para você que ficou aqui até o final, a gente vai estar rolando algum QR Code aqui pela tela, não vou saber onde é que está apontando, mas novamente, reforçando o nosso patrocinador, reforçando a Mad Masters, a gente conversou muito aqui sobre gestão, conversou muito sobre como alavancar sua carreira, né? Como ser um médico padrão total desde o início da sua faculdade até o término da sua residência e como você vai alavancar realmente a sua carreira, né? Como médico. O pessoal da Mad Masters mexe com isso, marketing médico, inteligência artificial, tráfego pago, você alavancar o seu consultório, aumentar o número de pacientes no seu consultório e também continuar sendo um ótimo médico, passando as melhores informações para o seu paciente? Exatamente. E assim, tudo a um clique, a uma fotinha, QR Code, uma consulta, marketing de grátis. E ainda mais, como o Lucas falou, cara, é prato girando. Às vezes você tem consultório, você tem centro cirúrgico, você tem família, você tem, não sei, você tem mais algum outro hobby, você tem mais alguma outra empresa, alguma coisa que você mexe. Às vezes não dá para você cuidar de tudo. Você precisa procurar ajuda em algum outro lugar e tá tudo bem. Tá ótimo, o pessoal da Mad Masters tá aí para ajudar todo mundo e realmente tornar todo mundo médico padrão total e alavancar a carreira aí dos bons médicos. É isso, Lucas. Mais uma vez, obrigado pelo tempo. Final de semana, trabalho. A gente agradece aí o apoio de sempre. Eu que agradeço e se você gostou desse episódio, compartilhe com o seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com o seu inimigo. Estou à disposição de vocês no Instagram, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, bater um papo, independente de ter mentoria ou não. Arroba, é @lucasrezende.lr, tá? Vocês podem me procurar lá e que a gente bate um papo, pode perguntar o que vocês quiserem que a gente dá um jeito por lá. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal.